Haruka é um nerdola antissocial que vive na internet e foge de qualquer interação com os colegas de classe. Mas quando a turma inteira é invocada para outro mundo, ele é esquecido no churrasco e fica só com a xepa das habilidades inúteis. Agora esse excluído apelão decide sobreviver na selva e dominar sua nova vida totalmente no modo solo. A história começa com o nosso mano Haruka de butuca num churrasco de goblin atrás de uma árvore. Ele pisa num galho igual um cabaço e mete o pé pra dentro da floresta escura com a galera furiosa na cola dele. Ele pula um buraco gigante na terra, e os monstrinhos verdes sem noção caem direto numa armadilha cheia de espinhos. Haruka olha o nascer do sol e declara todo orgulhoso que vai sobreviver nesse mundo de fantasia no modo lobo solitário. Voltando no tempo antes desse rolê, ele era só um aluno antissocial qualquer lendo light novels de boa na sua carteira. Ele ignora de propósito a barulheira da turma, porque ter que lidar com gente só atrapalha o seu precioso tempo de leitura. Do nada, a sala de aula começa a tremer que nem louca e uma luz muito forte engole o lugar inteiro. Haruka reconhece o círculo mágico brilhante dos seus livros, percebe que ir para um isekai é pura dor de cabeça e decide meter o pé. Ele chuta a porta de correr com toda a força, mas uma barreira invisível acaba bloqueando a saída dele. O resto dos alunos desesperados começa a se dissolver em várias partículas de luz flutuantes. Desesperado para conseguir fugir do roteiro, ele sobe lá no forro escuro do teto para tentar se esconder. Ele acha que tá são e salvo, mas um círculo mágico novinho brota bem debaixo dele do mesmo jeito. Haruka cai num vazio todo branco e fica se perguntando por que tá ali sozinho, em vez de conhecer alguma princesa de fantasia genérica. Um deus velho de capa verde chega desesperado porque mandou a turma inteira na frente sem querer e esqueceu Haruka. Uma placa de pedra gigante desce, mostrando uma lista enorme de habilidades roubadas que já estão quase todas riscadas. Como a turma pegou tudo que era apelão, ele ficou com um kit inicial de NPC figurante e lentes de contato, igualzinho àqueles seus tiros horríveis no gacha. A única arte de arma que sobrou é de cajado, ou seja, ele vai ter que cair na porrada com monstros de fantasia usando um simples pedaço de pau. Para piorar a situação, os únicos títulos disponíveis para ele são vagabundo e antissocial. Haruka agarra o deus chorão pelos ombros e dá uma sacudida violenta nele por oferecer uns atributos tão lixo. O velho fica de saco cheio de tanta reclamação, levanta o cajado brilhante e empurra todo aquele resto de lixo no nosso garoto. A placa gigante se quebra em blocos de texto flutuantes, e o Haruka absorve um monte de habilidades inúteis e aleatórias, tipo empacotamento e controle de temperatura. Ele é teleportado para uma floresta bem verde e já começa a reclamar de ter caído num isekai sem nenhuma habilidade roubada. Ele pega sua bolsa marrom de NPC figurante e percebe que ela tem espaço infinito, tirando lá de dentro uma capa e umas luvas de couro. Um aviso do sistema obriga ele a rolar dados para os atributos base, provando que até mundo de fantasia sofre com as mesmas mecânicas chatas de RPG de mesa que vocês são viciados. Ele tira um par de letras misteriosas nos dados e entra em pânico achando que significam masoquismo, mas o sistema nega. Sabendo que os atributos de combate dele já estão um lixo mesmo, ele taca cada ponto que tem sobrando direto na sua sorte. O título de antissocial impede oficialmente que ele forme um grupo, ou seja, ele não vai conseguir montar um harém nem se tentar muito. Ele bota as lentes de contato novas e os olhos dele até brilham. As lentes liberam a habilidade de avaliação, enfixando um monte de texto flutuante em cada planta e cogumelo ali da floresta. Ele guarda todo feliz um monte de cogumelo comestível na sua bolsa infinita, mudando de ideia rapidinho sobre o kit inicial. Ele entra de fininho numa caverna escura e vazia na encosta do penhasco. Usando aquela magia de temperatura que sobrou, ele acende uma fogueira bem aconchegante para manter as feras selvagens bem longe. Ele acorda são e salvo no segundo dia, percebendo que o título de recluso espanta os monstros, provando que o seu estilo de vida no mundo real é uma defesa muito apelona na fantasia. Ele joga uma carne curada e uns cogumelos na frigideira e tempera um café da manhã de respeito no meio do mato. Enquanto colhe umas ervas, ele dá de cara com 2 goblins de nível alto e percebe que finalmente vai ter que lutar para sobreviver. Como um pedaço de pau comum é inútil, ele usa a magia de empacotar para envolver a arma numa energia azul brilhante. Ele apaga o primeiro monstro na mesma hora. Ele acerta o segundo goblin em cheio com um raio mágico amarelo. Lavando o rosto no rio no pôr do sol, o Haruka sorri pro próprio reflexo, se achando o máximo com a sua primeira vitória. De volta pra caverna, ele abre a tela de status e fica todo hypado ao ver que upou os atributos e as habilidades com o cajado. No terceiro dia, ele ativa a nova habilidade de empacotamento mágico, cobrindo o corpo inteiro numa aura azul brilhante. Esse buff deixa ele leve que nem uma pena, fazendo ele correr pelo meio da floresta numa velocidade absurda. Ele passa o rodo em outro Goblin com facilidade, se gabando de como os ataques dele estão muito mais rápidos e fortes hoje. Aí 3 Goblins bombados aparecem de uma vez, e o nosso garoto vai recuando devagarinho pros arbustos dando aquele migué. Lá pro 5º dia, ele já tá dando hit kill nos monstros e tomando um chazinho na sua caverna toda decorada. Ele pula desesperado em cima de um coelho selvagem no escuro, rindo que nem um maníaco porque finalmente conseguiu carne fresca. Ele acaba avistando os valentões chatos da sala dele rondando ali por perto. Ele ativa a habilidade de clarividência e vê as patricinhas da sala andando perdidas pelo meio das árvores. Ele até consegue ver a representante de classe. Ele até pensa em se juntar a eles, mas aí lembra do quanto ele ama sua liberdade pura e isolada. Haruka dá um sorriso de psicopata,
decidindo que prefere dominar esse mundo de fantasia sozinho do que aturar drama de adolescente. A história começa com o nosso parça Haruka preso em outro mundo, forçado a engolir o resto das habilidades lixo de um deus em pânico. Enquanto seus colegas correm pela floresta, ele declara em alto e bom som que vai conquistar esse mundo de fantasia inteiramente sozinho. Ele avista as exatas pessoas que está tentando evitar e logo pula nas árvores para se esconder feito um ninja. Haruka soa frio atrás das folhas, irritado por ter esquecido que o resto da sua turma caiu nessa exata mesma floresta. Oda abre os arbustos bem onde o nosso lobo solitário está escondido, mas Haruka prende a respiração e evita o contato visual. Um coelho aleatório assusta o Oda e seus amigos, fazendo a galera reclamar e vazar rapidinho daqueles arbustos bizarros. Haruka suspira de puro alívio. Mais tarde naquela noite, ele espiona os delinquentes da turma perto do rio, curioso para saber o que os bad boys da escola estão tramando num jogo mortal de fantasia. Acontece que eles só estão sendo uns grandes de uns tarados, fantasiando com os peitos e as pernas das colegas enquanto Haruka olha com puro nojo. Ele sabe que as garotas têm a rigorosa representante de classe do lado delas, imaginando ela cortando o barato desses perdedores tarados igualzinho no ensino fundamental. Na cabeça dele, ela cora de alegria por ser chamada de heroína. Haruka percebe que os delinquentes estão usando a habilidade de informação do Tanaka como um Google humano, e decide que já é hora de voltar para sua própria base. Ele imagina que a turma toda está acampada rio acima em algum lugar, mas ele prefere a vida de solteirão e vai embora. De volta à sua caverna aconchegante de magia da Terra, uma tela de status avisa que sua habilidade solitário subiu de nível, deixando ele na maior deprê. Ele ainda tá só no nível 3 e culpa suas habilidades de pau pra toda obra e idiota por arrastarem seus status pra lama. Pau pra toda obra deve significar que ele não foca em nada pra se dar bem, embora deixe ele mobiliar uma caverna com cama e lareira num piscar de olhos. Ele teme que a habilidade idiota faça dele um fantoche ou só um inútil, um medo que vocês aí com certeza entendem quando olham pros status da própria vida. Haruka decide afogar as mágoas na comida, devorando cogumelos assados antes de desabar na sua cadeira. Ele só queria comer um peixinho pra variar. No 7º dia, uns grunhidos altos acordam ele no meio da madrugada, então ele marcha pela floresta escura para ver quem já passou da hora de dormir. Ele espia pelos arbustos e encontra a tropa dos nerds, suando a camisa para segurar um bando de goblins selvagens com escudos e armas básicas. Haruka usa sua habilidade de avaliação e vê que eles têm classes apelonas como feiticeiro e santo, ou seja, nem precisam da ajuda dele. Ver a classe shinobi deixa ele meio bolado por ser um vagabundo, lembrando que geral ganhou habilidades roubadas enquanto ele ficou com o lixo, bem parecido com as suas rolagens péssimas no gacha. Ele se vira para deixar os pro players de Sekai em paz, mas sua habilidade de percepção de repente avisa de um perigo. 2 goblins avançam para emboscar os nerds distraídos por trás. Haruka suspira meio relutante, mas sorri, decidindo intervir. Ele dispara um ataque com um bastão amarelo. Os goblins caem com um golpe só, e o Haruka checa como a tropa nerd está, que se vira em puro choque ao ver que ele tá vivinho. Eles agradecem sem parar, mas ele sua de nervoso porque suas habilidades sociais foram pro ralo. Ele convida a galera para o seu esconderijo, explicando como usou magia da terra e empacotamento para mobiliar o espaço gigante enquanto eles olham maravilhados. Alguém pergunta se ele fez isso sozinho e ele manda na lata que sempre tá sozinho. Oda comenta de boas que eles estão fugindo no momento, fazendo nosso garoto literalmente cuspir a bebida longe na sala. Haruka pergunta que raios aconteceu e o Oda começa a soltar o verbo sobre o drama da turma. Hora do flashback. Logo após a invocação, a turma toda menos o Haruka surge numa clareira da floresta parecendo bem perdida. Enquanto as garotas entram em pânico e choram, a tropa nerd analisa as telas de status como verdadeiros gamers. A representante tenta manter a calma e avaliar a situação, mas a cabeça chibi do Haruka flutua para zoar a falta de um surto de verdade da parte dela. Ela toma frente para acalmar os alunos em pânico, avisando sobre fazer barulho, bem na hora que um colega aponta aterrorizado para trás dela. Uma horda de goblins verdes aparece, e a representante finalmente congela em puro choque. Os delinquentes se encolhem de medo, mas a tropa nerd saca as armas com confiança, declarando que esses monstros iniciais são mamão com açúcar. Os nerds e os marombeiros até que conseguem afastar a horda, deixando os goblins derrotados no chão de terra. Com a cabeça no lugar, a representante pede para geral ir para um local mais seguro e com visão melhor, agindo como a mãezona responsável do grupo. Eles montam um acampamento na beira do rio, onde os nerds usam seu conhecimento de light novel para ensinar o básico de sobrevivência. A representante faz um quadro de tarefas bonitinho e divide quem vai cozinhar e coletar, recebendo um sim super animado de todas as garotas. Parece um momento lindo de união debaixo do céu azul, mas é óbvio que a paz não dura muito tempo. 3 garotas populares cruzam os braços e simplesmente se recusam a ajudar, reclamando com a representante que montar a barraca é um saco. A representante tenta convencer elas, mas as garotas vão embora, e logo os caras preguiçosos também decidem vazar. Ela fica no meio do acampamento implorando por ajuda, mas os mimados abandonam ela, deixando os nerds para fazer todo o trabalho sujo. A representante parece que está prestes a chorar. A partir daí, só a representante, os nerds e um punhado de alunos decentes fazem algum trabalho de verdade.
Um nerd carrega lenha pesada enquanto os preguiçosos ficam de boas, provando pra vocês que trabalho em grupo é tão terrível num mundo de fantasia quanto na escola. Os nerds ficam presos lidando com todos os ataques de monstros também, lutando contra goblins no mato para manter o acampamento seguro. Eles percebem que precisam muito subir de nível porque viram os delinquentes pegarem as habilidades de charme marionetista lá na Sala Branca. Eles ficam de olho nos Bad Boys, sabendo que essas habilidades de controle mental significam um desastre total para as garotas. Dito e feito, eles flagram os delinquentes rindo sob o céu noturno, tramando na cara dura montar um harém forçado começando pela representante. Os nerds correm para avisar a representante, que decide que precisa subir de nível na mesma hora para se proteger. Mas os delinquentes conseguem desbloquear as habilidades bizarras deles só uns dias depois. A representante sai dos arbustos e pega eles no flagra comemorando o nível novo nojento deles. Antes que eles tentem qualquer coisa, ela acerta eles com um raio gigante, deixando os caras se contorcendo e espumando pela boca na terra. Os nerds usam magia rapidinho para selar essas habilidades problemáticas, e as garotas expulsam os perdedores do acampamento na força do ódio. Mas não dá pra só expulsar os malucos e esperar paz. Os delinquentes voltam com tudo armados até os dentes, dando sorrisos maníacos. Eles atacam o acampamento, chutando as fogueiras e ameaçando os alunos que chutaram eles pra fora. Eles botam fogo nas barracas, rindo vitoriosos enquanto os alunos entram em pânico e fogem das chamas. O resto da turma fica arrasada de pé na frente do acampamento em ruínas e soltando fumaça. Por algum motivo insano, as patricinhas apontam o dedo pro Oda, culpando os nerds por terem provocado o ataque em primeiro lugar. A representante abre os braços para defender o grupo do Oda da multidão furiosa, mas a tensão é grande demais. Os nerds decidem que cansaram de ser escudos de carne desvalorizados e vão embora. De volta ao presente, Haruka abraça o Oda chorando, realmente simpatizando com o quão terríveis as pessoas normais são. Para animar eles, ele apresenta todo feliz uma pilha gigante de cogumelos para um banquete, chocando os garotos completamente. Eles passam o dia seguinte inteiro juntos comendo cogumelos, e o Haruka admite que ter uma companhia até que não é tão ruim. Na manhã seguinte, o grupo do Oda arruma as coisas para descer o rio e começar a vida de aventureiro na cidade. Eles chamam o Haruka para entrar no grupo, dizendo que ele sempre fez parte da panela nerd deles lá no Japão de qualquer jeito. Haruka faz uma pose dramática e recusa na lata, enxotando eles para dentro da floresta. Ele sorri para si mesmo, sabendo que seus status amaldiçoados só iam atrasar o lado dele se ele fosse para a cidade. Ainda assim, ele decide dar uma checada na representante e se afasta da sua caverna. No caminho, um kobold azul pula nele, e ele leva uma mordida no braço antes de conseguir matar o bicho. Ele chega no acampamento do rio segurando o braço, só para descobrir que o lugar está totalmente abandonado e em ruínas. Sua habilidade de detecção de inimigos apita de repente, e ele vê um rastro de pegadas azuis brilhantes no chão escuro da floresta. Ele usa outra habilidade, seus olhos brilham em verde e ele avista o olho azul de uma garota lá longe. Haruka entra em pânico na hora, puxa o capuz e sai correndo, gritando que precisa ir para casa fritar um franguinho. 3 das garotas populares veem ele e vão atrás, mas ele corre pela própria vida, desesperado para proteger sua solidão pacífica. Uma delas implora para ele parar, e o tom educado surpreende tanto que ele realmente freia e se vira para trás. Elas recuperam o fôlego e perguntam se ele viu o grupo do Oda, mas o Haruka fica confuso e mistura os nomes todos. Ele acha que elas só querem arrastar os nerds de volta para fazer todo o trabalho de novo, mas a líder grita que elas querem pedir desculpas. As garotas admitem em prantos que finalmente perceberam que só sobreviveram por causa dos nerds, sobrecarregando o nosso garoto com tanta sinceridade. Ele acha muito louco ver garotas populares realmente abaixando a cabeça e pedindo perdão. Ele diz que elas nunca vão alcançar o grupo do Oda, mas a líder loira implora para ele dizer para que lado eles foram mesmo assim. Haruka questiona se elas conseguem ao menos andar pela floresta ou lutar contra monstros sem morrer no processo. Ele chega bem na cara delas, exigindo saber se elas estão mesmo comprometidas em achar seus salvadores ou se vão só jogar a toalha. As garotas hesitam, mas ele pressiona com força, precisando testar a determinação delas para não sacanear seus amigos nerds. As garotas desabam no choro, berrando que só querem pedir desculpas e que estão morrendo de medo de virar janta de monstro. Haruka fica extremamente confuso com um chororô repentino. A líder loira das patricinhas junta as mãos em oração e implora para o Haruka ensinar elas a sobreviver para que possam se redimir. Um Haruka em pânico gagueja um sim sem querer, o que dispara uma notificação do sistema na mesma hora. Uma tela holográfica aparece mostrando que ele acabou de ativar sua habilidade de subjugação nas 3. O mundo muda para um RPG retrô em pixel, mostrando o Haruka andando com 3 membros de grupo caladas seguindo logo atrás dele. Ele se encolhe no chão em desespero porque elas só encaram ele com cara de paisagem quando ele tenta conversar. A líder patricinha esfaqueia um lobo até a morte em silêncio, e as 3 garotas trazem um cristal mágico todas felizes como cachorros buscando a bolinha, o que é bem assustador, na moral. Ele nota um arranhão na perna da líder e oferece uma poção de cura para ela. Ela pega o frasco e na mesma hora joga o líquido todo em cima dele.
Haruka fica lá pingando de molhado, reclamando que a poção sabor cogumelo fede pra caramba. Ele senta sozinho na floresta, tentando descobrir como cancelar a subjugação antes que a rigorosa representante descubra e acabe com a raça dele. Falando no diabo, a Shimozono aparece de fininho bem atrás dele e chama seu nome toda feliz, quase matando ele do coração. Ele tenta ignorar ela desenhando na terra, mas ela chega bem pertinho, cheirando aquele fedor horrível de cogumelo dele. Ela grita o nome dele bem no ouvido dele, e os dois fazem umas caras distorcidas de puro choque. Enquanto isso, de volta a uma fogueira escura, os delinquentes banidos ainda estão tramando. O líder deles dá um sorriso sinistro, decidindo que é hora de eliminar os problemas deles de uma vez por todas. A nossa história começa com Haruka, um aluno solitário que foi jogado num mundo de fantasia com habilidades lixo que sobraram, tomando um esporro da ex-representante de classe. Ele tenta se fazer de sonso, mas ela tá puta da vida porque ele sem querer usou seus poderes de domar monstros nas colegas de classe. Ela lembra o nosso garoto que eles se conhecem desde o ensino fundamental, e na moralzinha, ela esperava bem mais dele. O Haruka percebe que o resto das garotas sobreviventes se juntaram num grupão só. A representante aponta para as patricinhas, que agora estão paradas com cara de tacho e com placas de subjugadas flutuando bem em cima da cabeça delas. As minas imploram por dicas de sobrevivência com olhinhos brilhantes, mas o Haruka tá tão chocado quanto elas por ter escravizado geral sem querer. A representante encurrala ele, exigindo saber por que diabos ele usou uma habilidade de domar monstros em 3 garotas do ensino médio. O Haruka desvia o olhar nervoso e insiste que foi um acidente, torcendo para alguém explicar esse sistema quebrado para ele. O resto das garotas fuzila ele com um olhar com tanta força que ele congela num bloco de gelo, provando que uma delas é maga. Decidindo que já teve interação social suficiente para uma vida inteira, o Haruka dá um tchauzinho e tenta dar o fora. As garotas gritam na hora para ele parar, deixando o nosso garoto chorando na terra porque ele só queria voltar para sua vidinha de lobo solitário. Percebendo que o Haruka é inútil, a representante decide ouvir a história real das minas subjugadas e manda ele ficar quieto. Deixado totalmente sozinho, o Haruka fica no tédio e decide praticar sua magia de terra para ver se constrói um porão. O tiro sai totalmente pela culatra, e a representante volta e encontra ele enterrado até o pescoço na terra que nem um idiota. Ela arranca a forma chibi dele do chão, explicando que a líder das patricinhas finalmente esclareceu o mal-entendido. As garotas se curvam juntas para agradecer por ele ter salvo elas na floresta, mas o Haruka tenta pagar de gatão sem jeito. Quando ele pergunta se finalmente pode ir para casa, as garotas ficam irritadas com a falta de noção e perguntam para onde ele iria. O Haruka comenta de boa que construiu uma casa gigante no tempo livre, deixando a representante chocada enquanto as outras ficam animadas. Ele calcula que o lugar dele cabe fácil mais de 200 pessoas, chocando totalmente as garotas que estavam passando perrengue em barracas. Mas o que quebra as pernas é quando ele diz que tem um banho funcionando. Empurrada pelas outras, a representante pergunta meio sem jeito se elas podem colar na casa dele, deixando o Haruka em pânico só de pensar em hospedar garotas. Ele imagina a classe inteira correndo por lá usando as camisas largas dele e fica animadinho até demais, ganhando uma bronca por ser um sem vergonha. Depois dessa fantasiazinha, o Haruka guia o grupo exausto de garotas para o fundo da floresta escura. A representante pergunta se ele construiu uma lojinha também, e o Haruka admite de boa que quase fez uma farmácia antes de mudar de ideia. Elas finalmente chegam na base de pedra dele, desabando na entrada enquanto o Haruka dá as boas-vindas às viajantes cansadas ao seu humilde lar. As garotas ficam de queixo caído com a sala de estar luxuosa e toda mobiliada, se perguntando se elas ainda estão no mesmo mundo. O Haruka tenta ser um bom anfitrião e dar um tour decente pela cozinha e pelas instalações. Mas elas ignoram ele totalmente, arrancando as roupas e correndo direto pro banheiro que nem um bando de animais selvagens. O Haruka fica vermelho que nem um pimentão e grita para elas pararem de se despir no corredor. As garotas relaxam felizes na fonte termal, quase chorando de alegria por finalmente estarem limpas. Do lado de fora, o Haruka segura o rosto em pânico total, convencido de que morar no mato transformou as colegas dele numas selvagens. Recuando para sua própria barraca separada, ele rola pelos tatamis, celebrando a sua doce e independente solidão. A paz dele acaba quando a representante aparece para agradecer de novo, explicando que o resto dos garotos abandonaram elas mais cedo. Ela se sente uma líder fracassada, mas o Haruka lembra ela com carinho que ela esteve protegendo todo mundo esse tempo todo. Quando ela se compara ao esquadrão do Oda, o Haruka diz para ela não esquentar. Aqueles nerds passaram a vida toda se preparando para um isekai. Vocês conhecem o tipo, sentados no quarto agora mesmo torcendo para um caminhão salvar vocês da aula de matemática. As palavras de conforto funcionam, e a representante dá um sorriso caloroso, agradecendo ao nosso garoto por sempre saber o que dizer. Mas aí ela aponta que ter uma casa mágica e comida infinita na verdade deixa ele bem mais esquisito que os nerds. O Haruka agarra o peito com um insulto afiado, dando boa noite antes que ela possa causar ainda mais dano emocional. Naquela noite, o Haruka sonha com as colegas de classe, fazendo uma guerra de travesseiros de camisola. Ele fica acordado corando que nem um tarado, percebendo que não vai pregar o olho essa noite. Na manhã seguinte, ele acorda e dá de cara com uma colega calada de cabelo roxo sentada na entrada da barraca com o café pronto. Ela engatinha por cima dele, encarando no fundo da alma enquanto o Haruka cora, pensando em como ele vai levantar com uma garota em cima dele.
Quando ele pergunta o que tem no cardápio, ele quase surta de alegria quando ela fala peixe grelhado. Ele dá uma mordida e literalmente chora de alegria, já que sobreviveu só comendo cogumelo desde que chegou nesse mundo. Um flashback mostra o Haruka gritando que nem uma garotinha enquanto um peixe escorregadio escapa da mão dele no rio. Ele implora para as garotas por um jeito mais fácil de pescar. Uma colega de cabelo castanho conjura de boa uma bola de magia de raio estalando. Ela joga a bola no rio, eletrocutando os peixes na mesma hora. O Haruka fica hipnotizado e implora de joelhos para ela mostrar aquela magia delícia só mais uma vez. Assim que ela invoca a magia, ele usa a habilidade de empacotar para embrulhar o feitiço numa caixa e rouba ele. Ele joga a caixa roubada no rio, fritando um peixe e desbloqueando na hora a magia de raio nível 1, deixando a coitada da garota totalmente confusa. Ele explica que combinar a habilidade de empacotar com o título de pau para toda a obra deixa ele copiar literalmente qualquer magia. Admitem aí, seus degenerados abusariam desse exato bug para roubar as habilidades suadas de todo mundo enquanto pagam de humildes com habilidades que sobraram. Mais tarde no rio, a representante diz pro Haruka que elas estão planejando ir para a cidade local. As minas querem pedir desculpas pros nerds, mas a representante insiste que elas precisam upar de nível primeiro. O Haruka concorda em ajudar a treinar e pede os status delas, só para descobrir que todas elas estão rondando a casa do nível 20. Nosso garoto desaba em desespero total, percebendo que essas garotas estão num nível absurdo enquanto ele tá preso num mísero nível 7. Para testar as habilidades de combate delas, ele apresenta todo feliz 3 kobolds de nível baixo que achou na moita. As minas se alongam, se gabando de como vão esmagar fácil esses monstros fracos, e o Haruka torce por elas com maior entusiasmo. Elas são dizimadas na hora, caídas no chão com os olhos girando enquanto os kobolds literalmente dançam na cova delas. O Haruka bate o pé de frustração enquanto as garotas choram que os monstros morderam elas, provando que elas têm zero experiência de combate. Depois, a garota de cabelo roxo chega no Haruka para explicar o trauma de quando os garotos banidos atacaram elas. Ela dá um sorriso caloroso e agradece por dar abrigo para elas, aliviada que ele não é nada parecido com aqueles delinquentes bizarros. O Haruka sorri de volta e apelida ela oficialmente de Garota Peixe, o que ela odeia na mesma hora. Na manhã seguinte, o Haruka come feliz seu peixe grelhado enquanto ouve as minas lá fora planejando alto a vingança contra os kobolds. Ainda bem que a representante intercepta elas na entrada da caverna e obriga elas a treinarem de verdade antes de jogarem a vida fora de novo. A gente vê uma montagem pixel art retrô das garotas sendo destruídas várias vezes enquanto aprendem aos poucos a lutar de verdade. Quando a revanche finalmente chega, o Haruka assiste de lado com a maior cara de ceticismo. Ele fica horrorizado ao ver metade das garotas dormindo na grama ou fingindo dor de barriga para fugir da batalha. Mas quando um kobold avança, a garota peixe dá um passo à frente com bravura e bloqueia o ataque perfeitamente com a espada. A Shimazaki vem logo atrás com um chute brutal, determinada a ficar forte o bastante para achar o Oda e pedir desculpas. As garotas lançam os monstros para o céu e comemoram a vitória suada, provando que o treinamento realmente deu resultado. O Haruka deita na grama, totalmente exasperado quando as garotas começam a perguntar na mesma hora se podem ficar com os kobolds de estimação. A representante sorri olhando para ele, agradecendo pela ajuda e falando na maior naturalidade que todos podem ir para a cidade juntos. O Haruka olha para cima com cara de tacho, já que nunca concordou em escoltar um pequeno exército de colegiais para lugar nenhum. Dentro da barraca, ele sofre para empacotar o saco gigante de coisas da garota peixe, se recusando a carregar já que não cabe. A representante bota a cabeça para dentro e dá uma bronca, forçando o nosso pobre solitário a carregar a bagagem de qualquer jeito. Com um sorriso radiante, ela guia o grupo animado para fora da floresta, deixando o acampamento delas para trás de vez. Enquanto isso, no fundo da floresta chuvosa, a gente vê o garoto de uniforme roxo correndo pela vida no meio da lama grossa. Ele implora por misericórdia para uma figura misteriosa de capa, chorando que não tem nenhuma habilidade especial. A figura silenciosa levanta ele fácil pelo pescoço, estrangulando o garoto até a morte debaixo da chuva forte. O assassino dá um sorriso ameaçador debaixo do capuz, derrubando uma única lágrima enquanto a tela escurece. A história começa com o nosso mano Haruka guiando seu harém improvisado pela floresta. Ele só quer deixar essas garotas na cidade para poder finalmente voltar a ser um lobo solitário. Ele precisa vazar dali bem rápido. Quando um orc selvagem bloqueia o caminho, o Haruka manda as colegas ficarem para trás e assistirem o mestre em ação. A fera balança seu porrete gigante, mas o nosso cara some antes mesmo do golpe acertar. Ele lembra dos nerds comentando que os orcs são super resistentes a dano físico. Então ele checa rápido sua lista gigante de habilidades que sobraram para ver qual magia ele pode spamar. Acontece que ficar fuçando na terra upou a habilidade de empacotamento dele o bastante para liberar quase toda a magia elemental do jogo. Ele desvia de outro golpe pesado do monstro, e dá uma paulada bem no meio da cabeça dele, o que derruba a fera de cara na terra na mesma hora. O Haruka fica de cara que um ataque físico básico funcionou, enquanto as meninas fuzilam ele com o olhar por ficar se achando. Quando o segundo orc aparece, ele promete que vai usar magia dessa vez e prepara uma bola de fogo. Ele joga magia e vaporiza o monstro na hora. A representante de classe grita que não dá pra aprender nada vendo ele dar hit kill em tudo porque ele é muito apelão. Mais tarde naquela noite, o Haruka sai de fininho da fogueira para montar um perímetro de armadilhas com magia de terra.
Ele checa o mapa digital que conseguiu com a habilidade de avaliação, mas um aviso de percepção pisca do nada na tela. 4 figuras suspeitas saem do meio da floresta escura. O Haruka suspira de alívio quando percebe que é só o Oda e o bonde dos nerds. O Oda pergunta se o Haruka conhece uma habilidade ainda mais assustadora que o controle mental dos delinquentes banidos. O Haruka saca na hora que eles estão falando da habilidade de usurpação. Os nerds suspiram aliviados, admitindo que se sentiriam super seguros se fosse o Haruka que tivesse esse poder. Eles explicam que só vieram avisar sobre isso e que planejam ficar para trás para vigiar os delinquentes. O Haruka grita um tchau sarcástico enquanto eles saem, sem fazer ideia de que a representante está escondida numa árvore ouvindo tudo. Na manhã seguinte, a Shimozono chama o Haruka de canto para um papo particular na floresta. Ele repassa as desculpas do Oda, fazendo ela hesitar de nervoso antes de abaixar a cabeça. Antes que ela possa confessar, ele diz calmamente que ela tem a habilidade de usurpação. É uma habilidade assustadora que deixa o usuário roubar as habilidades de alguém tirando a vida da pessoa. Ela espera que ele fique apavorado, mas ele lembra que os nerds nunca selaram o poder dela porque confiam nela. Ele dá um sorriso e diz que sente exatamente a mesma coisa. A Shimozono cora e dá um sorriso meigo, culpando ele por sempre fazer ela chorar. O que faz o nosso garoto entrar em pânico e sair correndo gritando que está sendo incriminado. Durante uma pausa, o Haruka tenta cobrar dinheiro das meninas pelo suco de frutas, e toma uma bronca rápida da representante. Quando voltam a andar, ele decide dar um migué no grupo e correr na frente para explorar o caminho sozinho. Ele combina suas habilidades de peso e manto mágico para ficar super leve e saltitante, permitindo que ele literalmente pule por cima das copas das árvores, até a gravidade lembrar que ele existe. Sabe aquela sensação de um plano genial dando ruim na mesma hora? Pois é, ele despenca direto pro chão. Ele sobrevive à queda, mas a Shimozono fica pistola quando encontra ele todo enfaixado. Depois de sobreviver a um estouro de javalis selvagens, o grupo finalmente sai da floresta. As meninas comemoram de alegria enquanto olham para um vale verde gigante e brilhante. O Haruka testa sua nova habilidade de andar no ar pisando em plataformas mágicas brilhantes no céu. Lá de cima ele vê uma carruagem sendo atacada por uma matilha de lobos verdes. Ele desce de volta e avisa as meninas que esses estranhos podem muito bem ser bandidos. Mas a Shimozono puxa a manga dele e chora dizendo que quer ajudar mesmo assim. O Haruka sorri, sabendo que não tem como dizer não pra essa carinha. Ele bufa seus status físicos e tira o próprio peso de novo para preparar um salto gigante. Usando magia de vento como jetpack, ele se lança tão rápido que joga as meninas para trás. Mas ele logo percebe que a representante foi pega no impulso e tá agarrada na capa dele lutando pela vida. Eles rasgam o céu e fazem um pouso forçado bem no meio dos monstros. Quando a poeira baixa, o Haruka fica empolgado ao descobrir que sua tradução automática funciona e ele consegue entender os aventureiros locais. Ele entrega uns cogumelos de estamina grelhados de boas, sem saber que tá dando itens de cura ultra raros pra eles. Você aí assistindo o anime enquanto esses coroas acabados pegam garotas de fantasia fofinhas. O Haruka tá tão bolado quanto você. O resto da turma finalmente alcança eles e já começam a surtar de emoção com a elfa da vida real. Os aventureiros agradecidos guiam todo o grupo de colegiais até a cidade murada de Omui. A Shimozono sorri e dá o sinal enquanto as meninas dão as mãos felizes e correm pelos portões. Enquanto isso, de volta à Floresta Escura, os delinquentes banidos estão armando um plano para caçar as meninas. Eles se tocam que precisam achar os nerds primeiro para liberar os poderes de controle mental deles. Mas o Oda e os parceiros dele já estão de olho neles nas moitas, prontos para atacar. Nossa história começa com o nosso protagonista lobo solitário, Haruka, finalmente arrastando seus colegas de Isekai para uma cidade segura. A representante de classe logo bate o olho numa loja de roupas e arrasta as meninas para fazer umas comprinhas. O Haruka só dá aquele sorrisinho de canto, felizão que finalmente vai poder dar o migué e voltar a sobreviver sozinho. A representante bota todo mundo em fila e anuncia o plano infalível de colar na guilda dos aventureiros para vender os saques. Ela também quer dar uma sondada sobre o bonde nerd do Oda, o que deixa as outras meninas todas vermelhinhas. Lá dentro da guilda, um bando de aventureiro veterano com cara de poucos amigos fuzila os estudantes barulhentos com o olhar. Um cara de armadura corta o clima de velório para avisar o Haruka que o chefe da guilda tá chamando. Ele manda a representante cuidar do registro da galera, enquanto ele vai lá descascar esse abacaxi. Lá em cima, o chefe da guilda todo cicatrizado encara o nosso garoto. Mas do nada, o Brutamontes aperta a mão do Haruka todo empolgado para agradecer por ele ter salvo o grupo de aventureiros. Soltando aquele suspiro de alívio, o Haruka desce as escadas e bate o olho no balcão de troca de cristais mágicos. Ele despeja uma montanha de cristais de monstro no balcão, deixando a atendente de queixo caído. Ela entra em pânico com a quantidade absurda, e o Haruka pergunta na maior cara de pau se ela quer que ele busque mais. A representante anuncia toda felizona que todas as meninas agora são aventureiras registradas oficialmente. Os veteranos locais ficam de cara no chão ao ver que essas adolescentes aleatórias já passaram do nível 30. O Haruka dá uma risadinha, sabendo que a turma dele começou com habilidades apelonas enquanto ele só ficou com a Sheppa. Os tiozões mudam de atitude na mesma hora e começam a dar em cima das colegiais de nível alto. O Haruka chega no balcão e comemora aos 4 ventos o fim da sua vida de lobo solitário e preguiçoso. A atendente dá uma olhada no cartão dele e explica com toda a educação que o registro exige no mínimo nível 10.
O Haruka fica em choque total quando vê que o cartão dele mostra bem claro que ele tá só no nível 9. Ele cai de joelhos no chão, enquanto seus grandes sonhos de carteira assinada viram pó num piscar de olhos. Ele implora por uma exceçãozinha, mas a atendente manda real, e diz que iniciantes também precisam de um grupo completo. Um aventureiro solo precisa estar no nível 20 para a guilda sequer considerar o cara como um mero iniciante. O Haruka chora lágrimas de puro desespero porque a habilidade de solitário dele literalmente impede o coitado de entrar num grupo. Já que o nosso garoto tá na bad totalmente incapacitado, a representante assume o controle para levar a galera pra pousada. Ela vai toda felizona marchando com a turma até o alojamento especial que a guilda arranjou para eles. O prédio é todo coberto de corações de neon rosa brilhantes e tem a exata cara de um motelzinho de beira de estrada. Uma empregadinha fofa abre a porta e dá as boas-vindas com a maior empolgação para esse bando enorme de adolescentes. O Haruka pergunta meio nervoso se eles alugaram um motel e a representante dá o maior esporro nele. Na manhã seguinte, durante o café, a representante anuncia que a cidade é totalmente segura para todo mundo. O Haruka planeja pegar a grana dos cristais e meter o pé de volta para a floresta, mas a atendente se curva pedindo 1000 desculpas. O chefe da guilda explica que ainda não terminaram de processar o saque gigante dele e que só vão poder pagar parcelado. O Haruka concorda com os termos, e o chefe entrega um saco pesadão contendo 8 milhões de ere. A atendente explica que aquela montanha de cristais de Goblin de nível baixo acabou virando uma verdadeira fortuna. Ele percebe que dá para comprar uns equipamentos maneiros antes de vazar, e as meninas vibram com a ideia de ir às compras. O chefe da guilda chega mais perto e sussurra sobre um lugarzinho especial que o Haruka ia curtir como presente de agradecimento. O nosso garoto já imagina logo de cara sendo mimado por umas coelhinhas, o que rende mais um olhar fulminante da representante. Só que em vez de um cabaré, o guia leva ele para uma loja de armas especializadas bem sinistra e caindo aos pedaços. O guia apresenta o lojista com cara de mercenário. Vocês estão ligados exatamente no tipo de vendedor trambiqueiro de microtransação que esse cara é. O Haruka começa a testar uma capa de invisibilidade, um cajado de magia de fogo e uma luva do poder. Ele dá umas espadadas com uma lâmina mágica brilhante e, todo empolgado, decide que vai levar a cesta inteira. Aí ele bate o olho num colar de contas roxas com uma tela de status dizendo que cabem 7. Ele pergunta pro lojista o que essa descrição significa e o cara explica que ela permite combinar os itens. O Haruka percebe que o equipamento de aldeão dele tem o mesmo texto, ou seja, ele pode combar vários efeitos mágicos nas roupas. A representante brota do nada atrás dele e apita o apito, gritando que já passou da hora de ir pra cama. O Haruka implora pra ficar só mais um pouquinho pra poder comprar uma trepadeira que dá um up no pedaço de pau dele. Ele pega os itens e um clarão de luz absurdo explode quando ele aciona a habilidade de combinar sem querer. O lojista perde totalmente a linha e começa a berrar que combinar mercadoria que não foi paga é terminantemente proibido. Ele dá um chilique dizendo que os itens estragados valiam mais de 10 milhões de ere, fazendo Haruka congelar de pânico. A representante e o guia são obrigados a implorar de joelhos no chão para conseguir pechinchar o preço para 8 milhões. No dia seguinte, o Haruka fica no quarto na maior deprê porque aquela comprinha acidental deixou ele mais liso que sabonete. Ele quer vazar da cidade para caçar mais cristais, mas os forasteiros precisam de uma licença para passar pelos guardas. A representante dá um mata-leão nele, já sabendo muito bem o que a mente sorrateira de lobo solitário dele tá tramando. O Haruka decide que a vida na cidade é cheia de frescura e resolve dar no pé para voltar para a floresta. Ele veste a capa verde e ativa o efeito de invisibilidade que ele fundiu de forma permanente no tecido. Ficando meio transparente, ele passa na maior tranquilidade pelas meninas no corredor, igualzinho a um fantasma. Ele tenta pular uma parte da muralha da cidade que estava sem guarda, mas uma voz chama ele do nada. O Haruka perde o equilíbrio e dá uma bela de uma cara no muro de pedra maciça, foi cômico. Ele fica resmungando no chão de terra, enquanto 3 das meninas marombeiras da turma ficam encarando ele. Ele usa a habilidade de percepção e nota que a 4ª integrante do bonde das marombeiras não tá ali. Eles encontram a garota naturista experimentando umas roupas bem ousadas no meio da rua, deixando todo mundo em pânico. O Haruka dá uma bronca nela por ficar se pelando em público, o que faz ela agachar e fazer biquinho igual um cachorrinho triste. Ele dá uns tapinhas no ombro dela e elogia a roupa, melhorando o humor dela na hora, mas estragando a fuga dele. Na manhã seguinte, as meninas dão tchauzinho, enquanto partem para a primeira missão oficial delas como aventureiras. O Haruka pede pra ir de penetra, mas a representante corta o barato dele na hora porque ele tentou fugir ontem. É só ela virar as costas que o Haruka bota a capa de invisibilidade e passa de fininho pelos guardas do portão principal. Ele sai correndo pelos campos abertos, socando o ar para comemorar o seu retorno glorioso pra Mãe Natureza. Ele não dá a mínima pra paisagem até bater o olho num bando de saqueadores cercando uma carruagem toda chique. O Haruka tenta sair de fininho desse clichê de roteiro, mas um bandido joga uma lança para bloquear o caminho dele. Um capanga aponta a espada pra cara dele, e o Haruka tenta explicar meio nervoso que tá só de passagem. Os bandidos começam a zoar a gagueira dele, então o Haruka dá um sorrisinho e solta uma rajada de fogo absurda neles. Ele dá um grito de pura frustração, porque a única coisa que ele queria era ficar de boa na sua amada floresta. O Haruka dá uma olhada no seu novo cajado de trepadeira, e percebe que a magia de fogo que ele fundiu sem querer é forte pra caramba.
Os bandidos todos chamuscados vão ficando de pé bem devagar, fuzilando ele com o olhar e com as espadas na mão. Achando que ele é um mago-papel que não aguenta porrada de perto, os bandidos pistola partem pra cima dele com tudo. O Haruka desvia das espadas brincando e desce o cacete na galera com os golpes físicos rápidos e muito precisos. O bandido ruivo pergunta qual é a classe dele, e o Haruka manda na lata que não tem classe nenhuma. A tela de status dele pipoca pra todo mundo ver, e o Haruka se arrepende na mesma hora de ter aberto aquele bocão. Quando sacam que ele tá só no nível 9, os bandidos ficam cheios de marra e preparam as habilidades de arma de nível alto. O líder solta um ataque de corte roxo todo brilhante que vai rasgando o ar com tudo. O Haruka fica só olhando eles carregarem o poder, analisando como as habilidades de arma movem o corpo do usuário no automático. Os ladrões soltam uma chuva frenética de ataques barulhentos. Sabe aquela dor de spamar a ult e errar todos os hits? Pois é, são esses caras aí. O Haruka fica só assistindo até os bandidos gastarem toda a estamina e desmaiarem de cara na grama. Uma patricinha loira chamada Marielle sai da carruagem e tenta agradecer o garoto pela ajuda. Ela fica toda enrolada tentando achar as palavras certas, e o Haruka chora por dentro com a total falta de neurônios da garota. O Haruka fala o nome dele, e a Marielle se apresenta como a filha de um lorde da região. Ela pede para ele ser o escolta dela no resto da viagem, que é exatamente o oposto do que ele quer fazer. Mas, no segundo em que ela fala de recompensa em dinheiro, a cara dele muda na hora para um sorriso de mercenário. Já andando na carruagem, o Haruka decide que um desviozinho rápido vale a grana antes de voltar pro meio do mato. A Marielle pergunta de onde ele veio, e o Haruka começa a detonar a cidadezinha furreca de onde ele acabou de fugir. Ele reclama da lerdeza da guilda e dos guardas chatos, e conclui que o lorde da cidade deve ser um completo inútil. A Marielle, quase chorando, revela que ela é a filha desse exato lorde, deixando o Haruka paralisado em choque absoluto. Ele começa a berrar desesperado para sair, quando percebe que a carruagem está levando ele direto de volta para Omui. Enquanto isso, lá no fundo da floresta, o Oda e o bonde dos nerds acabam num impasse tenso no pôr do sol. Os delinquentes banidos mandam eles saírem da frente, mas o Oda bate o pé e se recusa a deixar eles chegarem perto das meninas. Antes mesmo da treta começar, o líder loiro dos delinquentes é atingido do nada no peito por uma lâmina de energia brilhante. O capanga dá um suspiro de choque e desaba no chão enquanto a tela escurece de vez. A história começa com nosso parceiro Haruka, um lobo solitário reencarnado no mundo de fantasia só com a habilidade da Shopee, encarando seus colegas armados no meio do mato. Ele bloqueia um golpe na maior tranquilidade e estilhaça a espada do maluco. Ele balança uma lâmina gigante e brilhante. Nosso protagonista apelão persegue os alunos fujões bem devagarinho, arrastando sua espada gigante pela terra. Ele encara a molecada em pânico, parecendo um chefão de videogame. Depois de salvar uma nobre, Haruka chora as pitangas na carruagem por perder o sossego de ficar sozinho. Eu sei muito bem que metade de vocês aí também ia reclamar. Ele pisa na mansão gigante da garota e já bate aquele nervosismo com a vibe de gente rica e chique. Ele tenta dar o famoso migué e sair de fininho pela porta, mas a Lizzie pega ele no flagra. Ela faz um bico daqueles, infla as bochechas de raiva e exige que ele fique para receber a recompensa. Um banquete gigante de frango assado e carne chega na mesa enquanto a Lizzie agradece ele. Uma empregada entrega uma identidade de couro para ele, e vocês sabem bem como o protagonista de Isekai pira numa burocracia básica. O Haruka simplesmente ignora a anfitriã fofinha para ficar babando num pudim de chocolate gigante. No dia seguinte, um bonde de garotas da classe encurrala o nosso parceiro na taverna para fazer um interrogatório sobre a visita na mansão. Elas dão um papo reto para ele não sair da cidade antes de irem vender os cristais mágicos delas. Deixado completamente sozinho na taverna vazia, o Haruka abaixa a mão. Ele dá aquele sorriso maroto e veste a capa escura, prontinho para dar no pé de fininho. Ele rabisca um bilhete rápido para a representante de classe não arrancar o couro dele mais tarde. Ele mostra todo orgulhoso a sua identidade novinha em folha para o guarda da cidade. Nosso garoto sai correndo pelo portão, comemorando igual criança, quando toca o sinal do recreio. De volta para sua amada floresta, ele usa a capa da invisibilidade para passar batido por um goblin. Ele passeia todo feliz pelas árvores, empolgado por finalmente estar de volta no seu cantinho solitário. Do nada um orc pula na frente dele, forçando o Haruka a preparar o cajado. Ele deita o bicho rapidinho, mas fica se perguntando por que diabos um orc está passeando tão perto da cidade. Ele checa a tela de status para admirar os equipamentos duvidosos que comprou com a grana da recompensa. De repente, ele trava em choque. Ele encara uma mancha de sangue gigante no chão, imaginando se os colegas gamers foram de arrasta para cima. O Haruka sai correndo pela floresta escura, seguindo um rastro de pegadas brilhantes. Ele gela quando encontra 4 dos colegas marombeiros largados numa pedra e cobertos de sangue. Ele joga no desespero todas as suas preciosas poções de cogumelo verde em cima dos ferimentos brutais deles. O marombeiro ruivo abre os olhos bem devagar e dá um sorriso fraco. O Haruka tranquiliza o cara dizendo que as meninas estão seguras na cidade graças à distração deles. O marombeiro explica que um atacante misterioso passou o rodo nos delinquentes banidos num piscar de olhos. Eles percebem que o assassino é um gênio da matemática que calculou todo esse banho de sangue. O Haruka fica de queixo caído quando descobre quem é o alvo. O psicopata está caçando a representante de classe para roubar a habilidade apelona de sequestro dela. Os garotos explicam que foram deixados vivos de propósito para servir de isca para as meninas.
O assassino com certeza tá seguindo o rastro de sangue deles direto para esse lugar. O Haruka encara o chão, super dividido, porque no fundo ele só queria viver sozinho em paz. Os garotos comemoram na maior empolgação quando nosso parceiro finalmente topa dar uma força. Ele deixa todo mundo em choque avisando que vai encarar esse psicopata totalmente sozinho. Ele manda os marombeiros confusos voltarem mancando para a cidade e pedirem desculpas para a representante. O Haruka fecha a cara e foca na missão, sabendo que tem que lutar sozinho para manter todos a salvo. De volta na cidade, as meninas da classe se juntam para fofocar sobre o Haruka ter dado um perdido. A representante de classe encara o bilhete dele com uma expressão de quem tá morrendo de preocupação. Sentado na floresta, o Haruka analisa a habilidade roubada da arma do inimigo para achar um ponto cego. Ele checa o menu, planejando literalmente inventar uma habilidade de contra-ataque do zero. Ele parte para cima e esmaga 4 goblins de alto nível na maior facilidade para testar a teoria. Um rei goblin azul gigante sai correndo do meio do mato do nada só para estragar a noite dele. O Haruka mal consegue desviar das pauladas pesadas do monstro, sacando as habilidades nojentas da arma. Ele ativa a magia dele, se cercando com um anel brilhante de cartas de habilidade flutuantes. Ele balança sua lâmina azul brilhante. Ele dá um sorriso de alívio quando o bicho cai duro, provando que o combo customizado dele funciona. O Imperador Goblin nível 50 brota do nada nas costas dele, deixando o nosso garoto de nível baixo em pânico. Ele funde rapidão mais um monte de cartas para desbloquear uma habilidade inventada novinha em folha. O Haruka corta o Imperador num clarão em alta velocidade, derrubando aquela ameaça gigante. Mas um Goblin das sombras assustador sai rastejando de dentro do cadáver e pula em cima dele. O Haruka leva um corte brutal bem na bochecha. Ele dispara uma rajada de luz ofuscante que joga o Goblin para trás e suga toda a vida dele. O monstro se cura na mesma hora. Uma explosão gigante sacode a floresta, deixando o Haruka ajoelhado na terra e totalmente exausto. Se recusando a jogar a toalha, ele parte para cima e dispara um raio de luz gigante pelas árvores. Ele solta um suspiro de alívio quando bate o nível 11. Vocês aí passam semanas farmando em jogo gacha, para pegar os status que esse cara ganha numa noite só. Descansando num abrigo de pedra, ele lê um jornal enquanto dá uma olhada nas suas habilidades novinhas. Ele combina os poderes dele para burlar o tempo de recarga das habilidades de armas normais. O colega nerdão Tanaka entra na clareira, tirando o capuz com aquele sorrisinho de quem se acha. Um flashback rápido lembra a gente de como o Tanaka sofria bullying e levava a gravata da galera. Enquanto isso, as meninas param de andar quando vem alguém esperando lá perto do portão da cidade. Elas vão correndo e encontram o Kakizaki e o resto dos marombeiros todos arrebentados no muro. O sorriso da representante de classe some na hora quando ela percebe que o Haruka ficou pra lutar sozinho. Ela fica absolutamente devastada. O Tanaka dá um sorriso de vilão clássico de anime quando o Haruka bate de frente com ele no canyon. O nerdão se gaba de ter fingido entrar pro grupo dos delinquentes só pra poder controlar eles. O Tanaka admite na maior frieza que já passou fogo no resto dos colegas de classe sem nem pensar 2 vezes. Ele dá um tchauzinho com desdém e vira as costas pra ir embora e caçar a representante de classe. O Haruka bloqueia o caminho com sangue nos olhos usando o cajado, se recusando a deixar o traidor passar. O Tanaka dá um sorriso de psicopata e promete que vai matar o nosso parceiro bem ali. Uma aura roxa escura explode em volta do nerdão enquanto o clima de batalha toma conta de tudo. A história começa com Tanaka fuzilando o nosso mano Haruka com o olhar, mandando ele abaixar aquele pedaço de pau. O nerdola mestre do crime afasta a arma, mas o Haruka bate o pé e não recua, mandando a braba de que tem gente pra proteger. Os óculos do Tanaka brilham que nem vilão de anime enquanto ele sorri e ameaça matar nosso herói solitário ali mesmo. O desgraçado maluco solta uma rajada mágica roxa que despedaça o chão de pedra na hora. O Haruka protege o rosto dos destroços voando enquanto seu ex-colega brilha com uma energia mágica cabulosa. O Tanaka usa a habilidade Intrometer para travar no alvo e joga uma chuva de pedregulhos gigantes flutuantes direto nele. O Haruka balança seu cajado de madeira no desespero para rebater as pedras, lutando para manter a cabeça grudada no pescoço. Enquanto o Haruka luta pela vida, as garotas da turma esperam aflitas no portão da cidade, morrendo de medo pelo solitário. De volta à floresta escura, o Haruka mal consegue mexer as pernas enquanto o Tanaka dá uma risada maligna e invoca esferas azuis. Cristais de gelo afiados brotam do chão com tudo. Nosso garoto pula para fora do caminho, deslizando pelo terreno acidentado com seu cajado na mão. O psicopata do óculos brilhante pergunta quando o Haruka sacou tudo, e nosso prota sorri, admitindo que suspeitava desde o dia 1. O Haruka encara o assassino na floresta escura e pergunta há quanto tempo ele estava planejando essa traição doentia. O Tanaka pisa no pé do Haruka com um sorriso cínico, explicando que sua habilidade deixa ele controlar os movimentos do alvo. Depois de prender o Haruka em cipós grossos, o nerd maluco carrega uma bola de fogo gigante bem na palma da mão. Uma explosão de fogo gigante engole nosso herói, mas as chamas de repente encolhem para uma bolinha brilhante. O Haruka tá de boaça, segurando seu cajado de madeira que acabou de engolir a explosão. Vocês sabem o tempo que a gente perde com craft nos jogos, mas a mania estranha do Haruka de juntar plantas salvou a pele dele. Ele revela que o cipó que fundiu no cajado tem o efeito de absorver magia, e agora é a vez dele de bater. Aproveitando a brecha, o Haruka vai pra cima do mestre do crime atordoado e balança o cajado que nem um taco de beisebol. O Tanaka bloqueia o golpe físico fácil com uma barreira mágica brilhante.
O vilão ri do contra-ataque e começa a invocar uma quantidade absurda de armas mágicas flutuantes do mais absoluto nada. O Haruka tenta bloquear no desespero o ataque rápido de martelos e espadas gigantes, ficando sufocado com a variedade de armas. O Tanaka solta um corte de energia azul gigante que joga nosso garoto para trás rasgando as árvores. O Haruka cai com tudo no chão perto de um rio, cuspindo sangue enquanto faz força para levantar a cabeça. O psicopata de óculos pousa com estilo nos pés e aponta sua espada brilhante bem para sua vítima toda ensanguentada. Usando seu cajado de muleta, o Haruka vai se levantando devagar, percebendo que o inimigo tem padrão de ataque até demais. Ele acerta em cheio que o Tanaka está usando uma habilidade de cópia para roubar as armas de todos os colegas que ele matou. O Haruka expõe o plano real. O Tanaka quer copiar a habilidade da representante para roubar de vez todos os poderes apelões. O nerd maluco invoca um machado de batalha gigante, sorrindo que nem psicopata e se gabando de virar o ser mais forte vivo. O Haruka avança pela nuvem de poeira, tentando descobrir como passar pela magia de ilusão chata desse cara. Mas o Tanaka teleporta na hora para trás dele, segurando uma espada brilhante nova e pronto para atacar. Bem na hora que a lâmina desce, o Haruka some e brota de boa atrás do vilão em choque para sussurrar no ouvido dele. Ele pergunta se as habilidades copiadas do Tanaka têm um limite de 3 usos, fazendo o mestre do crime gelar de pânico. O Tanaka ataca o vento feito louco, gritando de pura frustração quando seus ataques de repente atravessam nosso garoto. O Haruka explica que forçou aquela chuva de ataques de propósito só para contar quantas vezes cada habilidade foi usada na luta. Ele sacou que o idiota só usa cada golpe 2 vezes porque morre de medo de bater o limite de 3 usos e perder tudo para sempre. O Tanaka tenta se gabar do seu arsenal gigante, mas o Haruka desvia dos golpes fácil, já acostumado com a velocidade patética. Nosso solitário finalmente vai pro ataque, descendo a paulada no nerd com um cajado e jogando o desgraçado contra uma árvore. O Tanaka tira no desespero uma rajada de energia amarela. O psicopata de óculos sofre para ficar de pé, parecendo todo machucado e moído. Sem aceitar a derrota, o Tanaka invoca uma aura roxa escura numa adaga, prometendo um último truque apelão. Ele avança numa velocidade absurda, deixando um rastro de vultos roxos. A poeira sobe com tudo enquanto o vilão se lança pro céu noturno. O Haruka se prepara pro impacto só para perceber que o ataque aéreo foi bem fraco. Vendo que era distração, o Haruka vira bem na hora que o Tanaka brota atrás dele coberto de energia. Nosso prota é engolido na hora por um vórtice roxo bizarro cheio de caveiras fantasmas gritando. O Tanaka lança um feitiço de morte súbita. O Haruka solta o cajado e cai sem vida de cara no chão, enquanto o assassino fica assistindo com uma cara de pura satisfação. O desgraçado arrogante pisa bem na cabeça do Haruka com o sapato. Achando que ganhou, o Tanaka vira as costas e sai andando, sonhando com todas as habilidades roubadas que vai pegar. Mas nosso garoto levanta de boa e limpa a poeira da jaqueta, deixando o nerdola mestre do crime olhando com o queixo caído. O Tanaka surta gritando sobre sua taxa de sucesso de 100%, mas o Haruka só dá uma espreguiçada em um bocejo. Ele explica que sua habilidade de bem-estar dá resistência a debuffs, e morrer tecnicamente conta como um efeito de status. Se vocês se perguntam por que devem jogar todos os pontos em sorte, é exatamente por isso que quebra o jogo. O Tanaka grita que o Haruka ainda caiu duro no chão, mas nosso prota admite que só estava atuando para ver o que ia rolar. O Haruka invoca fios mágicos brilhantes dos dedos, explicando que sua habilidade inútil de manequim deixa ele brincar de marionete. Amarrando os fios nos próprios membros, ele controlou o corpo de fora, ignorando fácil as restrições de intrometer do Tanaka. Segurando uma esfera amarela das suas habilidades que sobraram, o Haruka sorri, provando que esses poderes lixo não são tão inúteis assim. Puto com a humilhação, o Tanaka brilha em vermelho e avança com 2 lâminas na mão. O Haruka desvia sem esforço e brota atrás dele, avisando que a luta acabou enquanto o Tanaka chora sobre seus cálculos perfeitos. Nosso prota dá um sermão calmo no idiota de que matemática e lógica básica só serviam lá no mundo real chato deles. Ele joga na cara que achar que uma soma simples vai funcionar numa dimensão de fantasia cheia de magia e espadas é muita burrice. Um flashback rápido mostra o Tanaka vendo a invocação da turma como a chance de fugir da sua vida chata pra caramba roubando tudo de todos. O maluco achava mesmo que passar o rodo nos próprios colegas para pegar os poderes era o único caminho lógico para virar um deus perfeitão. De volta ao presente, eles batem as armas com tudo até a espada do Tanaka ser jogada lá pro alto no céu. Do nada, uma lâmina brilhante atravessa as costas do Haruka, fazendo ele cuspir sangue na mesma hora. O Tanaka se gaba de poder controlar as armas de longe, crente que sua vitória matemática garantida tá finalmente no papo. Mas o Haruka só chuta ele morro abaixo e brilha com uma aura dourada, zoando o Tanaka por ser preguiçoso demais para treinar. O Tanaka grita de puro terror quando o Haruka balança o cajado e ativa sua habilidade inventada suprema. Uma explosão de energia gigante engole ele. Todas as habilidades roubadas do Tanaka quebram em pedaços de luz, deixando o mestre do crime derrotado e destruído no chão da floresta. O Haruka sorri por cima do ombro, provando que um pouco de criatividade ganha fácil de um preguiçoso com hack roubado. Sem adrenalina, nosso garoto segura o lado sangrando quando a dor de desativar a habilidade manequim bate. Ficando sem magia e energia, o Haruka cai de joelhos na floresta escura como a noite, prontinho para desmaiar. Bem quando ele cai pra frente achando que vai beijar o chão, uma mão familiar aparece e segura o ombro dele.
O Oda e o bonde dos nerds sorriem pra ele, explicando que cansaram de ficar esperando e vieram atrás do garoto. Os garotos se juntam felizes ao redor do Salvador exausto e enfiam uma poção de cura goela abaixo. Eles carregam ele por todo o caminho de volta para os portões onde geral tá esperando. O rosto da representante ilumina na hora que vê ele, enquanto o resto das garotas cerca o solitário favorito delas. Duas das garotas já agarram o Haruka pelos braços e tentam arrastar ele para as termas enquanto o coitado entra em pânico. Enquanto isso, a loirinha se aproxima e pede desculpas formais pro bonde dos nerds por ter expulsado eles do acampamento. Os garotos só dão um sorriso amigável e aceitam as desculpas. Vendo de longe seus colegas finalmente fazendo as pazes, o Haruka decide que o trabalho de babá acabou e tenta sair de fininho. Mas vocês sabem que ele nunca escapa do harém, porque a representante brota magicamente atrás dele bloqueando a saída. Antes mesmo dele conseguir inventar uma desculpa esfarrapada, ela joga os braços ao redor dele. Ela chora bem no peito dele, largando a pose de durona pra dizer o quanto tava morrendo de medo dele morrer sozinho. Aí ela olha pra cima com uma piscadinha fofa e um sorriso, dizendo que com certeza não tá mais chorando já que ele tá salvo. O momento fofo acaba na hora quando o resto das garotas aparece com os olhos brilhando, prontas pra dar um sermão no sem noção. Elas carregam o Haruka gritando pra amarrar ele, provando que a vida de lobo solitário do nosso garoto tá morta e enterrada de vez. A representante sorri sob a luz do luar, dando as boas-vindas pra casa. Nossa história começa numa masmorra bizarra, mas bora voltar pra verdadeira tragédia. Haruka é um aluno solitário jogado num mundo de fantasia só com o chorume das habilidades. Agora ele só quer viver em paz, mas a vida maluca dele não deixa. Nosso garoto acorda no susto de um pesadelo real. Ele senta na sua cama rústica. Após 26 dias aturando colegas doidos em masmorras mortais, Haruka se arrasta para a taverna local. Ele topa com Oda e o bonde dos nerds, que estão felizes demais para essa hora da manhã. Eles falam de um item raro da masmorra que muda num passe de mágica como te veem. Os nerds partem para a missão, largando o Haruka sozinho no bar. Como já encheu o vilão Tanaka de porrada, ele tem certeza que seus dias de herói acabaram. Ele sorri, pronto para curtir sua vida de paz e isolamento na caverna. Aí uma aura bizarra de pura raiva acende bem na nuca dele. A representante encurrala ele, quase brilhando de ódio demoníaco pelas loucuras que ele faz sozinho. Ela dá um esporro tão alto no coitado que chega a quebrar o espaço-tempo. Ela arrasta o moleque pelo colarinho, exigindo saber por que ele vive arriscando a vida. Haruka cai no chão numa poça de puro desespero, mais traumatizado do que quando enfrenta vilões de verdade. Ele saca que se pegar aquele item de controle mental, pode fazer as meninas pararem de encher o saco dele pra sempre. Ele dá um sorriso e decide invadir a masmorra na mesma hora. Nisso, Merielle leva um chazinho pro seu pai exausto, o Sr. Jomui. Um guarda em pânico invade para avisar que uma horda gigante de monstros está marchando direto para a cidade. Lá nos campos, Haruka tá de boa passeando até sua habilidade de percepção apitar um aviso. Um exército gigante de monstros porcos bombados com porretes avança direto da poeira. Ele só dá um sorriso e prepara seu cajado de pau. De volta à guilda, a balconista grita que um exército de orcs está varrendo a vila vizinha do mapa. O mestre da guilda logo convoca todos os aventureiros do prédio para defender a cidade. A representante corre pelas ruas pensando desesperada onde o Haruka foi se enfiar dessa vez. Haruka encara a Horda Infinita e logo avista o gigante Rei Orc deles. Merielle e seu pai ficam nos portões da cidade, mandando os defensores se prepararem para um cerco sangrento. Haruka bloqueia de boa um soco do chefão gigante e decide devolver a porrada. Ele passa o rodo em toda a força de invasão sem nem suar a camisa. Ele usa sua habilidade furtiva para passar batido pelo guarda da masmorra. Nosso garoto abre seu primeiríssimo baú de tesouro igual pinto no lixo. Ele joga fora um monte de tranqueira inútil. Fala sério, não dá ódio quando o loot vem só lixo? Ele decide voltar correndo para a cidade e pedir uma pista para o mercador de armas trambiqueiro. No portão da cidade, o mestre da guilda sua frio esperando o massacre iminente dos orcs. Em vez de monstros, o Haruka sai de boa da nuvem de poeira tossindo. A representante fica de cara, enquanto o Haruka pergunta por que fizeram uma fogueirinha tão fofa. Ela fica horrorizada quando ele admite meio sem graça que passou o cerol no exército orc sozinho. Ela taca magia de fogo na cara dele por ser um idiota sem noção. Dentro da taverna, Merielle e o mestre da guilda agradecem formalmente por ele ter salvo a cidade. Aí eles se juntam às meninas para dar sermão nele por arriscar a vida feito um imbecil. O mestre da guilda avisa que um estouro de monstros está chegando, e Merielle implora para ele se comportar. Haruka saca que sua vida de lobo solitário já era se geral ficar vigiando cada passo dele. No dia 27, ele brota no mercador de armas aterrorizado, que já implora por misericórdia. Quando Haruka pergunta sobre um item de afinidade, o mercador logo cita o lendário anel de feromônio. Haruka sacode o coitado. Vocês otakus matariam por um anel que faz as minas gamarem vocês, confessa aí. O mercador chuta que tá escondido em algum lugar abaixo do andar 50. Ele explica que a masmorra tem 100 andares, mas tem que deitar os chefões na porrada para conseguir descer. As lendas até dizem que um antigo imperador da masmorra governa lá no fundão. Lá na pousada, os nerds caguetam para as meninas que o Haruka tá caçando o anel de feromônio. As meninas entram em pânico total, morrendo de medo do que ele vai aprontar com esse tipo de poder. Haruka tá curtindo um passeio de boa até sua habilidade de percepção estragar o dia dele de novo. A representante e os colegas fecham o caminho dele.
Ela fuzila o coitado com os olhos e pergunta se ele tá indo atrás daquele anel específico. Ele bate um desespero e mente que na real quer o anel de Salomão para falar com os bichos. A turma inteira fica encarando ele. Ele dá meia volta e corre pela vida. Ele passa voando pelo guarda da masmorra enquanto as meninas correm atrás dele. A representante avisa das armadilhas, mas ele tira onda que seu status de sorte tá no talo. O chão logo desmorona na hora e joga ele num abismo escuro. Ela pula para tentar segurar ele. Os dedos deles passam raspando. Haruka despenca de cabeça, sacando que uma queda desse tamanho é morte na certa. Ele logo lança magia de terra. Ele cai com tudo, mas sobrevive graças a um baita colchão de terra. Ele levanta no breu total, se perguntando se bateu lá no último andar. Ele tenta usar sua habilidade de andar no ar para subir a parede vertical, mas acaba escorregando. Pelo visto, uma habilidade de andar não te deixa desafiar a gravidade, né, gênio? Não resta outra opção a não ser seguir em frente. O menu de status dele pipoca na tela, mostrando que ele acabou de liberar consciência espacial e detecção de armadilhas. Ele resmunga que ganhar habilidade de armadilha depois de cair não serve pra nada. Quem joga tá ligado nessa dor. Ele mapeia o corredor escuro e lê um pergaminho confirmando que tá no andar 101. Ele saca que caiu abaixo do último nível, bem no território de um chefão secreto. Lá em cima no andar 47, as meninas batem o pé que não vão sair sem achar ele. Lá nas profundezas, o Haruka sofre para conseguir respirar no meio daquela névoa mágica bizarramente densa. Ele chega perto de uma porta de metal gigante, suando frio só de imaginar o que tá esperando lá dentro. Uma aura vermelha sinistra bate de frente com ele no segundo que ele abre a porta. Um monstro esqueleto gigante coberto de energia sombria surge do meio das sombras. A tela de avaliação revela que ele acabou de dar de cara com o Imperador da Masmorra nível 100. Nisso, os nerds explicam que limpar um andar faz surgir um portal de teletransporte lá para a entrada. Eles imaginam que o Haruka tá lutando para subir de volta para eles bem agora. Eles comentam sobre a lenda antiga do Imperador da Masmorra que comanda todo o abismo. Uma das meninas faz um discurso todo emocionado sobre salvar o cara que sempre salva a pele delas. A turma toda comemora e concorda em descer ainda mais fundo na masmorra juntos. Haruka vê que o Imperador tem umas classes absurdas tipo Lich Rei sem vida. Sabendo que ia tomar um pau numa batalha mágica, ele decide partir pra cima no corpo a corpo. Ele desce a espada com tudo, torcendo pra acabar com isso rápido. O monstro defende e já revida com cortes na velocidade da luz. Haruka dá um sorriso de canto e ativa sua habilidade inventada num ataque desesperado. A lâmina dele estilhaça toda a defesa mágica do monstro. Ele pousa no chão com um sorriso confiante. Ele encara o chefão, focado em superar de vez aquela velocidade divina. A história começa com uma tempestade sinistra se formando sobre a masmorra local, deixando o Lorde da cidade tenso. Mal sabem eles que o bicho tá pegando fogo lá nas profundezas da masmorra. Conheçam o Haruka, nosso protagonista lobo solitário. Após cair no andar 100, ele tá suando frio lutando contra o lendário Imperador da Masmorra. O bicho é rápido demais, deixando o nosso garoto frustrado e só o pó da rabiola. Ainda bem que a habilidade de avaliação dele evolui para vidência, deixando ele dar uma espiadinha no futuro imediato. Com seu novo tempo de reação, ele se joga de cabeça de volta nesse confronto mortal em alta velocidade. Vocês estão ligados, nada faz um protagonista de anime sorrir tanto quanto ficar a um passo de rir de base. Mas a adrenalina tem limite e a estamina mágica dele tá indo pro ralo numa velocidade absurda. Enquanto isso, o chefão morto-vivo nem pisca diante dessa trocação franca e intensa. O Haruka percebe que o monstro tá lá paradão, se recusando a dar o golpe de misericórdia. Aí cai a ficha de que esse chefão secreto aterrorizante não tem um pingo de sede de sangue. O miasma sombrio em volta da caveira é o que tá obrigando o coitado a lutar. O Haruka canaliza magia sagrada no cajado, usando para sugar toda aquela aura maligna. Ele força a própria mana até o limite absoluto para purificar a energia amaldiçoada da sala. Ele saca que o Imperador tá pegando leve porque quer que ele acabe logo com esse sofrimento. Só que a magia sombria começa a vazar de volta para fora na mesma hora. Em vez de atacar, o Haruka simplesmente dá um abraço bem caloroso no chefão solitário. A máscara quebra revelando um rosto humano e um aviso de subjugação pipoca do nada. Ele checa os status dela e descobre que ela voltou pro nível 1, com um nome novinho em folha. Enquanto vocês levam vácuo no zap, nosso garoto tá aqui escravizando sem querer mais uma garota fofa de anime. Com a Angélica agora do lado dele, ele acha a escadaria para meter o pé de volta para a superfície. Só que uma armadura viva gigante cai do teto para bloquear o caminho, sendo o verdadeiro chefão do andar. Sem a menor vontade de encarar outro bicho nível 100, ele explode um buraco no teto. Ele pula pela abertura, só para cair bem na frente de 2 minotauros pistola da vida. A armadura viva vai atrás dele quebrando o chão e acaba esmagando os minotauros no meio do caminho. Os chefões se matam, deixando o Haruka de boa só passando o rodo em todo o loot que caiu. Ele oferece a armadura gigante vazia para sua nova parceira esquelética. O equipamento mágico encolhe na hora, servindo nela como uma luva. Mas uma avaliação rápida revela que é um item amaldiçoado que gruda para sempre na pele dela. Como ela fica bolada com as reclamações dele, ele dá o apelido carinhoso de representante blindada. Enquanto isso, lá no andar 50, os colegas dele tão zoando que ele deve estar de boas. O clima de paz vai pro ralo quando um ciclope gigante de 4 braços bloqueia o caminho deles do nada. De volta à cidade, os aventureiros da guilda se preparam para ir atrás da turma de novatos sumida. Lá no andar 98, o Haruka dá de cara com um Lich que é totalmente imune a dano físico.
Ele só dá uma cutucada com o cajado sagrado, desintegrando a ameaça na mesma hora. No andar seguinte, ele usa uma bola de fogo de isca para atrair um enxame de mariposas tóxicas. Quando elas juntam na luz, ele aumenta a chama para fazer um churrasquinho de inseto. Depois ele só sobe num rolo de pedra para esmagar os filhotes de lagarta venenosa delas. O andar 95 joga na cara deles uma espada viva gigante que, sei lá como, tá no nível 100. O Haruka sofre para defender os ataques sem fim e o enxame de lâminas voadoras que ajudam o bicho. Vendo ele no sufoco, a Angélica toma a frente e saca a própria arma para entrar no ringue. Ela avança rasgando a formação inimiga e corta o chefão bem no meio. O Haruka fica amarradão de ter uma guarda-costas absurdamente apelona fazendo o trabalho sujo. De volta ao andar 50, o esquadrão do Shimokita tá tomando um pau do Ciclope gigante. Com os escudos quebrando, o Kakizaki fica pensando como o Haruka lidaria com um perrengue desses. Ele e o Oda tomam a frente com um plano desesperado. O Kakizaki avança com a espada pesada, desviando dos socos gigantescos do monstro. Ele ativa a habilidade de aceleração para encurtar a distância num piscar de olhos. Mas os braços extras do monstro dão um tapa nele na mesma hora. Mas vocês já viram anime suficiente para saber que o bombado inconsequente é sempre a isca. O Oda aproveita a distração e manda um raio gigante de magia de luz bem na fuça do bicho. Os garotos se ajudam a levantar, enquanto o resto da turma comemora a vitória deles. Enquanto isso, Haruka e Angélica descem para o andar 85, onde um exército inteiro de monstros está esperando. A história começa com a Oda sorrindo pro Haruka, nosso glorioso e preguiçoso lobo solitário que pegou as piores habilidades. Ela jura arrastar a turma toda pro buraco só pra achar aquele idiota. Enquanto isso, a gente volta direto pra masmorra escura onde o bicho tá pegando de verdade. Lá no andar 85, nosso garoto sente o lugar todo tremer que nem cadeira de massagem de shopping. Um exército de esqueletos marcha pela escuridão, enquanto um guarda mal-humorado vigia os portões de pedra. Ele reclama dos moleques ignorando o alerta de debandada bem na hora que um rato passa por cima da sua bota. O cara só fica olhando os roedores metendo o pé. Até os slimes brilhantes estão dando no pé pelo corredor para dar o fora dali. Ele finalmente berra a plenos pulmões quando percebe o que tá vindo. Lá na superfície, a cidade de Omui tá curtindo um dia de sol perfeitamente normal. O guarda em pânico invade a sala para dar a péssima notícia pro mestre da guilda. Todo mundo na sala escuta com uma cara super séria. Lá na floresta, uma nuvem gigante de poeira sobe no caminho de terra. Monstros ciclopes azuis gigantes vêm correndo direto daquela névoa. Uma legião inteira de soldados esqueletos marcha para se juntar à festa. A debandada total chegou. De volta à segurança das muralhas da cidade, Ofter e Geitek sentam na taverna preocupados com os jovens pegos na debandada. O mestre da guilda levanta e vasculha a estante atrás de um manual antigo da masmorra. Ele puxa um pergaminho empoeirado com um olhar sombrio. Ele explica que masmorras são coisas vivas que continuam crescendo cada vez mais fundo. Quando chegam no fundo, os monstros transbordam e saem direto pela porta da frente. O texto diz que o único jeito de parar essa zona é matando o chefe lá do fundo. Geitek e Ofter suam frio se perguntando quem conseguiria dar conta do recado. A garota loira pensa bastante nas opções deles. De repente ela lembra do Haruka. A sala treme violentamente, então o chefe manda o Ofter levar os cidadãos pro abrigo. Ele manda o Geitek reunir as defesas do portão antes de literalmente botar fogo em si mesmo. Ele planeja dar uma recepção calorosa pros monstros. Lá nos corredores escuros de pedra, o Haruka vê um bando de grifos voando. Ele joga pó paralisante num peixe morto e se esconde atrás de uma parede. Os leões-pássaros gigantes descem para uma boquinha grátis. Ele sai com a sua cavaleira esqueleto subjugada, Angélica, quando os pássaros caem. Ele dá uma paulada casual em um deles e comemora por ter limpado mais um andar. Enquanto isso, no andar 54, a Oda e as garotas estão se matando de correr para achar ele. Uma matilha de lobisomens brilhantes sai das sombras para bloquear o caminho delas. Lá fora, o mestre da guilda checa seus guardas sangrando e descansando na terra. Seus homens admitem que mal sobreviveram à primeira onda e não aguentam mais uma. O chefe acha que aquele colegial maluco é a única chance deles de acabar com isso. Ofter reza pro Haruka salvar eles, mas precisam de um jeito de mandar instruções. Os caras encaram a Merielle, voluntariando ela em silêncio para a missão suicida. Ela balança as mãos em pânico total só de pensar em descer lá. O mestre da guilda manda o Ofter ir com ela, já que ela conhece o mapa da masmorra. Ofter hesita, mas o chefe promete segurar as pontas e manter a cidade a salvo. Ofter bate continência e aceita o trabalho, arrastando uma Merielle apavorada para essa zona. Merielle engole o medo e cora, finalmente concordando em fazer a jornada perigosa. Lá no andar 81, Haruka e Angélica entram numa caverna gigante inundada. Peixes pequenos e redondos começam a pular da água para tentar dar uma mordida. Angélica dá um passo à frente e bloqueia os frutos do mar voadores com o escudo. Haruka agradece sua guarda-costas silenciosa por salvar a pele dele quando se distraiu. Ele espia as profundezas azuis e identifica um cardume gigante de peixes-espada furiosos. Se você já entrou numa raid com um level muito baixo, sabe por que ele está se imaginando como sashimi. Ele decide que o melhor jeito de lidar com peixe rápido é congelar o estoque todo. Ele bate a mão na água para lançar sua magia de gelo novinha em folha. Ele dá um sorriso quando a temperatura congelante faz o cardume quase parar. Ele estala os dedos para acabar com eles usando sua magia de empacotamento. Cristais de gelo disparam rapidamente pela água. Os peixes-espada ficam presos na hora dentro de blocos sólidos.
Nosso garoto comemora a pesca fresca enquanto os blocos de peixe congelado sobem para a superfície. Ele pula pelas pedras, congelando até o último peixe no seu caminho. Mas uma sombra escura gigante de repente aparece bem debaixo dos pés deles. Um monstro tubarão gigante surge da água para dar um oi. A fera ruge e estala com eletricidade, claramente puta da vida com os amigos congelados. Um maremoto gigante se levanta para engolir eles por inteiro. Haruka é sugado e gira que nem roupa na máquina de lavar. Ele cria uma prancha de surf com magia de terra e pega a onda como um profissional. Ele cai do teto e usa sua habilidade de manequim para travar no alvo. Ele enfia o cajado direto no crânio grosso do tubarão gigante. Ele pousa de volta na plataforma, seca o suor e checa sua parceira de armadura. Eles caminham pelo próximo corredor com o Haruka começando a curtir essa exploração de masmorra. No andar 79 ele toca numa estátua e ganha um anel da fortuna ilimitada. Ele pega um bracelete abençoado de um baú antes de torrar um necromante no andar 75. O chefe deixa cair uma joia de necromância, e o Haruka adiciona ela felizão ao seu tesouro crescente. Ele dá um sorriso ganancioso, imaginando como vai ficar rico enquanto você tá preso no trampo das 8 às 18. Ele vira e entrega o loot brilhante pra Angélica para animar ela. Ele se sente culpado por forçar ela a usar aquela armadura amaldiçoada, então oferece uns presentes. Ela aperta o orbe roxo contra o peito enquanto bolhas rosas brilhantes enchem o ar. Ele acha que ela tá agindo fofa demais pra uma guerreira esqueleto morta-viva gigante. Ele só sorri e sai correndo pra caçar mais tesouros. Sozinha, ela levanta devagar o capacete pesado para revelar uma mecha de cabelo loiro. Ela tira ele, provando que na verdade é uma garota viva e linda por baixo. Ela bota o capacete de volta. De volta ao andar 54, Alda bate o escudo para acabar com o último lobisomem. Ela se vira para os colegas exaustos para garantir que todo mundo ainda tá inteiro. Ela dá um sorriso caloroso e diz para eles continuarem avançando pelo Haruka. De repente, Marielle e Ofter saem correndo da escuridão direto na direção do grupo deles. Lá no andar 74, Haruka e Angélica encaram um lago gigante de lava. Marielle cai de joelhos, chorando que fez todo esse caminho para achar o Haruka. Oda conforta a nobre gentilmente, jurando que ele pode consertar essa bagunça. Os colegas começam a se estressar porque não tem absolutamente nenhum jeito de rastrear ele. Nosso garoto tá torrando as botas no chão rachado. Sua percepção espacial avisa que esse andar todo é uma armadilha gigante e escaldante. Ele desaba na terra, totalmente esgotado pelo calor. Ele sente uma brisa fresca. A Oda percebe exatamente a mesma brisa. Ela encosta o ouvido num buraco escuro. O Haruka tá só deitado no chão rindo enquanto usa magia de vento como ar-condicionado. Você queria ter uma habilidade roubada para vencer o calor do verão igual a esse desgraçado. Oda ofega em puro choque quando escuta claramente a voz dele ecoando pela fresta. O Haruka enfia a cabeça por um buraco no teto e casualmente diz um oi. Ele pergunta se dá para subir, mas a Oda admite que a queda é muito íngreme. Ele descobre que eles estão 20 andares acima dele e decide só voltar correndo. A Oda grita para ele esperar, explicando desesperadamente que a cidade está sob ataque. Haruka sua frio quando finalmente descobre sobre a enorme debandada da masmorra destruindo Omui. Marielle entra na conversa lá de cima, avisando que uma segunda onda já está marchando lá fora. Ela diz que só tem um jeito de impedir que uma terceira onda apareça. Ele casualmente solta a bomba de que já derrotou o chefe, chocando o esquadrão inteiro. Os colegas se perguntam na hora por que a debandada continua se o chefe está morto. Ofter se inclina e exige saber se o Haruka realmente acabou com a raça do monstro. Haruka olha para Angélica, percebendo que todos vão morrer a menos que ele mate sua nova amiga de armadura. Ele cerra os punhos, admitindo em silêncio que simplesmente não teve coragem de fazer isso. Ele lembra de como ela foi mantida prisioneira pelo miasma sombrio por incontáveis anos solitários. Ele finalmente cede e grita pelo buraco que não matou o chefe. O grupo inteiro lá em cima surta, exigindo saber por que ele poupou o inimigo. Haruka olha para Angélica, dá um sorriso confiante e diz para ela não se preocupar. Ele olha para cima com uma determinação feroz e jura que vai parar a debandada do jeito dele. A Oda pergunta se ele realmente tem chance contra a horda infinita de monstros. Ela sorri abertamente e escolhe acreditar nele, surpreendendo totalmente uma Marielle bem cética. A Oda sabe que o Haruka dá muita dor de cabeça com suas loucuras de lobo solitário, mas ela também sabe que ele sempre aparece para proteger eles quando realmente importa. A turma concorda com a cabeça, botando fé total no plano maluco dele. Lá embaixo, Haruka se levanta e vai até sua companheira morta-viva. Ele agradece baixinho a representante de classe por confiar nele. Ele olha pra frente com uma determinação ardente, pronto para salvar todo mundo na cidade da fronteira. Ele também jura finalmente libertar a Angélica da sua prisão infinita na masmorra. A dupla dinâmica fica a postos no meio das chamas antes da tela escurecer. Nossa história começa com uma manada de monstros ameaçando Omui, enquanto nosso chapa Haruka, um lobo solitário reencarnado, continua mofando lá na masmorra. Um exército gigantesco de homens-fera com cara de javali sai marchando da floresta, prontinhos para transformar os aventureiros locais em purê de batata. O aventureiro ruivo dispara uma rajada de magia azul para segurar as pontas. Ele sofre contra a horda infinita de esqueletos, berrando para o chefe que não vão conseguir segurar a barra por muito tempo contra essa multidão. O mestre da guilda Gildo bate o pé, gritando que é o dever deles proteger a cidade. Ele lembra seus homens exaustos que a filha do Lorde encarou a masmorra para buscar reforços. Gildo implora para a rapaziada aguentar firme e ter fé, o que finalmente dá um gás no nosso cansado cara da lança.
Ele agarra a arma e anima a galera, se recusando a deixar lutadores veteranos jogarem a toalha. Os aventureiros soltam um grito de guerra juntos, prontos para encarar a nuvem de poeira da morte indo direto para os portões. Lá embaixo na masmorra, Haruka promete aos amigos que vai parar a manada e pisar fundo. Ele avisa sua nova companheira esqueleto dominada, Angélica, que eles precisam dar um speedrun nesse andar de fogo. Ele detona os homens lagarto com uma pedra de gelo trincando. O próximo é um andar de insetos, então ele usa magia de fogo para criar uma baita cortina de fumaça. Quando um lobo de 2 cabeças cai na área, ele literalmente joga vinagre de mercado no focinho dele. Angélica tira proveito do doguinho atordoado e fatia ele no meio. Eles dão um toque aqui rapidão. Enquanto separam o loot, Haruka pega uma manopla brilhante e dá um sorriso, bolando um experimento bem divertido para mais tarde. Angélica bate no ombro dele mandando ele descansar, mas ele sabe que não pode parar enquanto os amigos estiverem correndo perigo. Eles chegam no andar 69, que troca aquelas cavernas escuras por uma vibe de floresta tropical. Um monstro coruja amarelo vê os dois e logo lança um ataque de sono azul hipnótico. Haruka toca no anel se achando tal, se gabando que suas habilidades apelonas deixam ele imune a efeitos de status. Mas aí as pálpebras dele começam a ficar pesadas demais. No fim ele só estava morrendo de sono e acorda nas costas da Angélica agradecendo a ela por carregar o peso morto. Nisso, os colegas de classe dele estão passando um perrengue lascado, enfrentando uma esfinge nível 100. O colega ruivo acerta um golpe em cheio na perna dela, mas o arranhão se cura na mesma hora. Oda explica que não dá para ir pro modo cavernícola com a esfinge, já que ela é um chefe de quebra-cabeça. A fera dispara um laser gigante que joga eles para trás. Voltando pro andar 59, Haruka fica de pé e agradece a Angélica pelo cochilo. A habilidade de percepção dele apita do nada, fazendo ele olhar para a próxima passagem. Ele vê seus colegas jogados no chão totalmente derrotados, sem magia e sem um pingo de esperança. Eles assistem em total desespero o monstro imortal se aproximando. A esfinge desce a garra gigante pro abate, mas o Haruka pula do absoluto nada para bloquear. Ele explica que combinar as manoplas novas permite anular os truques de defesa roubados do chefe. Ele crava seu cajado brilhante bem no pescoço do monstro. Com as defesas no chão, Angélica se aproxima e decapita o gato gigante num golpe limpo. Haruka coça a bochecha todo sem jeito enquanto cumprimenta os amigos chocados. A garota de cabelo castanho chora com um sorriso meigo, e o resto da turma começa a comemorar. Eles perguntam quem é a nova amiga maneira de armadura, mas antes que ele explique o lance da dominação, o chão rachado acaba cedendo, mandando ele direto pro fundo do poço. Ele cai a salvo numa beirada, se gabando que tinha calculado tudo isso. O resto da beirada desmorona e a garota de cabelo castanho pula igual herói de ação para pegar ele. Ela fica pendurada no penhasco, se recusando a deixar seu solitário favorito cair. Os caras puxam os dois para um lugar seguro, celebrando esse grande reencontro. O mago estraga o clima apontando lá para baixo no abismo escuro. Uma terceira onda gigante de minotauros e homens lagarto tá olhando de volta para eles. Quando eles entram em pânico, Haruka aponta para Angélica e diz que ela é a chave para resolver isso. Oda manda todo mundo pro portal de teletransporte, e Haruka fica bolado por nunca ter achado um. Subindo as escadas, Haruka diz que sobrevive na pura genialidade, diferente de nós, bando de sedentários. Eles finalmente saem na superfície, se reunindo com os defensores surrados do lado de fora da cidade. Mas o alívio vai pro ralo na mesma hora quando uma horda gigante de monstros avança pelas planícies. Vocês sabem que o bicho pegou quando um bando inteiro de grifos tampa o céu. Os aventureiros na muralha ficam visivelmente horrorizados com a verdadeira escala da manada. Dentro da igreja, um oficial suando frio tenta e falha em acalmar os cidadãos aterrorizados. Todo mundo lá fora olha para as feras voadoras, se sentindo totalmente impotentes para salvar o próprio lar. Angélica passa em silêncio pelo Haruka e pelos colegas tremendo, indo direto para a linha de frente. Ela crava sua espada dourada na terra. Um enorme círculo mágico roxo se expande da lâmina. Haruka pensa em como ela costumava governar essa masmorra toda. Como a imperatriz da masmorra, a autoridade dela dá controle absoluto sobre todo monstro nascido naquelas cavernas. O exército imparável de feras e esqueletos do nada começa a se dissolver numa luz brilhante. A garota de cabelo castanho espia pelo meio dos dedos, parecendo incrivelmente confusa. O campo de batalha antes lotado agora é só um campo verde vazio e super pacífico. Haruka suspira aliviado enquanto os amigos olham para ele como se ele tivesse criado uma segunda cabeça. Ele sorri e avisa que não fez absolutamente nada, dando todo o crédito para sua companheira calada. Os aventureiros surtam de vez quando percebem que essa garota é a lendária imperatriz da masmorra. O mago puxa um gráfico para explicar que ela é literalmente o chefão final dessa região. Haruka pensou que já que ela comandava todo mundo, era só mandar a galera voltar para casa. A garota loira pergunta nervosa se aqueles monstros não estão por aí destruindo alguma outra cidade agora. Haruka dá risada e promete que eles estão todos de castigo nos quartos deles lá na masmorra. A galera comemora que sobreviveu e o Haruka dá um sorriso de gratidão para Angélica. Com o Mui oficialmente a salvo, chegou a hora do nosso chapa organizar um eventinho. Ele exibe a sua pilha gigante de loot da masmorra para um colega que tá bem confuso. A turma toda fica de queixo caído quando vê uma mesa lotada de equipamentos super raros. Haruka pega um megafone e anuncia o seu grande saldão, levando as garotas à loucura total. Elas se matam para fuçar nas cestas, porque vocês sabem que garotas de anime amam a montagem de comprinhas. Os garotos se encolhem no canto,
morrendo de medo da aura assassina vindo das compradoras malucas. Haruka fica com pena dos caras e abre um baú exclusivo só pra eles. Vendo todo mundo feliz provando as armaduras novas, ele se sente bem por manter eles em segurança. Mas ele olha pra Angélica preocupado se um ex-monstro chefão consegue mesmo fazer amigos humanos. A nossa história começa com Haruka, o nosso lobo solitário favorito dos Isekais que sobrevive com as habilidades da Sheppa, finalizando a sua gigantesca queima de estoque da masmorra. Ele conta todo feliz a sua montanha de moedas de ouro até a representante de classe aparecer para agradecer por ele ter armado a turma inteira sozinho. Ela faz questão de se curvar para o cavaleiro silencioso de armadura branca, totalmente sem saber que essa é a Angélica, a lendária imperatriz da masmorra de nível 100 que ele acabou de domar. A representante pede de boa para o nosso garoto finalmente apresentar a sua nova e misteriosa parça de armadura pesada. O Haruka gagueja de nervoso dizendo que o nome dela é Angélica e que ela é só um esqueleto de masmorra comum e super confiável. A representante logo aperta os olhos e exige saber se ele usou aquele lendário anel de feromônios para seduzir o chefe secreto, porque vocês sabem muito bem como funciona a lógica dos animes. O Haruka soa frio e jura de pé junto que nunca nem achou o anel, deixando a representante super desconfiada de como ele conseguiu domar um monstro tão assustador. Quando ele solta que só usou a sua habilidade de subjugar sem querer, a representante de classe perde totalmente a cabeça e grita com a burrice sem tamanho dele. Ela faz bico e decide que vai perguntar direto para o cavaleiro mesmo. Ela se vira para Angélica e pede para ela explicar tudo, e o cavaleiro gigante concorda com a cabeça. A representante pega o monstro assustador meio pela mão toda feliz e arrasta para longe. A Angélica senta meio sem jeito numa cama usando a sua armadura de metal. Ela se vê cercada pelas garotas, e a representante de classe admite que isso é um baita climão para todo mundo ali. A Shimazaki pergunta se o imperador assustador é na verdade um cara, e a sala inteira fica de queixo caído quando a Angélica balança a cabeça confirmando que é mulher. A cavaleira nervosa levanta os dedos bem devagar para revelar a sua verdadeira idade. As garotas surtam de vez ao descobrir que essa lendária chefe morta-viva tem exatamente 17 anos de idade, igualzinho a todas elas. A representante estende a mão com carinho e toca na sua manopla de metal fria. Ela pede com carinho para a cavaleira silenciosa se abrir e contar a sua história para o grupo. A representante vibra e decide que o melhor jeito de quebrar o gelo é um rolê obrigatório em grupo para a casa de banho. Ela dá as boas-vindas à nova membra do grupo na água quentinha, prometendo que ela vai amar a experiência. Ela espera que um bom banho consiga derreter o coração frio e solitário do pobre monstro. Quando ela tira a armadura pesada da perna da Angélica para ajudar no banho, a sala inteira fica num silêncio mortal ao ver uma perna humana perfeitamente normal. Todo mundo fica super confuso, já que ela deveria ser literalmente um esqueleto, mas a representante decide nervosa continuar tirando a roupa dela mesmo assim. As garotas dão um grito de puro choque com a revelação. A assustadora imperatriz da masmorra morta-viva é na verdade uma linda garota loira com um corpo humano impecável, parecendo tão confusa quanto elas. Enquanto isso, o nosso garoto relaxa de boa no quarto dele. Ele encara o teto, ainda meio mordido por nunca ter achado aquele tal lendário anel de feromônios. Mas ele abre o seu menu de status e admira o baita salto de 6 níveis que ele ganhou. Ver todas as suas habilidades da Sheppa fortalecidas dá a ele uma baita injeção de confiança, depois de depender tanto dos outros para sobreviver àquele estouro. Ele promete ficar muito mais forte para conseguir lutar sozinho. Lá pelo dia 33, o Haruka decide que já deu de vida na cidade e vai direto para a taverna procurar a representante. A representante bate o olho nele e logo percebe que esse idiota lerdo ainda não faz a menor ideia de que o seu esqueleto de estimação é uma garota gata. Ele pede na maior cara de pau para vazar da cidade e voltar para sua caverna na floresta. Ela hesita, mas dá o sinal verde, achando que a cidade está segura de estouros por um tempo, contanto que ele prometa que vai voltar para eles. O Haruka fica empolgadão e logo convida a Angélica para ir junto, achando que seria muita mancada deixar a sua lacaia morta-viva favorita para trás numa cidade lotada. A representante entra em pânico total com a ideia desses dois morando sozinhos no mato, morrendo de medo do Haruka descobrir o segredo pelado dela do pior jeito possível. Ela grita desesperada pedindo para eles pararem, fazendo o nosso garoto se virar totalmente confuso enquanto ela tenta inventar alguma desculpa que cole. Ela se pergunta mentalmente por que diabos ela se importa com o que esse lobo solitário faz da vida. Ela disfarça de forma nervosa e só grita para ele tratar as garotas direito, deixando o Haruka coçando a cabeça com esse conselho estranhamente específico. A dupla caminha toda feliz de volta para a floresta ensolarada, totalmente pronta para abraçar aquele estilo de vida pacífico de eremita. O Haruka respira fundo aquele ar fresco e decide que ali é o lugar perfeito para praticar a sua nova e brilhante habilidade de deslocamento. Ele diz para Angélica tentar acompanhar antes de brilhar com uma magia azul e disparar para frente numa velocidade absurda, doido para testar os seus limites. Ele se lança na mesma hora direto de um penhasco enorme como um verdadeiro gênio. Ele crava o pouso certinho usando círculos mágicos brilhantes. Ele olha para cima para se gabar das suas habilidades de queda e avisa a Angélica de boa para tomar cuidado com os cogumelos super escorregadios na beirada. Ela escorrega na mesma hora no fungo e cai para trás. O Haruka pega ela nos braços e brinca todo convencido que ela é bem pesadinha para uma garota feita só de osso. A viseira escura dela literalmente brilha de rosa de tanta vergonha enquanto ele segura ela num perfeito estilo noiva.
Mais tarde naquela noite, o nosso garoto relaxa na sua luxuosa banheira de pedra, usando a sua magia de vento para criar uma jacuzzi perfeita no meio do mato. Ele grita de zoeira um convite para Angélica vir se juntar a ele na água quente. A cavaleira fica toda tímida do lado de fora da porta, apertando uma toalha branca e tentando criar coragem. O Haruka dá risada e pede desculpas pela piada sem graça, admitindo que até os esqueletos merecem um pingo de privacidade. Ele congela na mesma hora quando a porta se abre. Ele perde totalmente a cabeça quando uma linda garota loira e corada entra no banheiro usando só uma toalhinha, acabando de vez com a paz da sua hora do banho. Ele olha desesperado em volta procurando a sua parça de armadura antes do seu cérebro finalmente ligar os pontos e ele gaguejar o nome dela sem acreditar. Ele sugere meio sem jeito que eles provavelmente deveriam bater um papinho sobre isso. Eles sentam na cama dele num silêncio agonizante e a timidez absurda dela faz ele suar frio. Ele quebra o gelo de forma gentil perguntando se ela consegue mesmo falar. Ela sofre para formar as palavras, com as cordas vocais totalmente sem uso depois de séculos como esqueleto. Apelando para gestos frenéticos com as mãos, ela finalmente consegue explicar exatamente como essa transformação milagrosa de garota mágica aconteceu. A Imperatriz da Masmorra era originalmente só um monstro sem vida movido totalmente por espíritos sombrios até o Haruka salvá-la. Quando ele equipou ela com aquela armadura de prata amaldiçoada, a magia sombria acabou restaurando a carne física dela só para conseguir se prender ao seu corpo. Aí o bracelete abençoado dele entrou em ação, neutralizando totalmente a maldição terrível enquanto deixava o corpo humano novinho dela perfeitamente intacto. Juntando a joia da necromancia e o anel da bênção, ela de algum jeito burlou todo o ciclo de vida e morte para recuperar sua verdadeira força vital. O Haruka agarra a cabeça em pânico ao perceber que a sua farra aleatória de equipar itens ressuscitou sem querer uma garota morta, enquanto a Angélica só sorri com pura gratidão. Ele olha para baixo, sentindo de repente uma culpa enorme porque a sua habilidade de subjugar está forçando essa pobre garota a agir como a sua serva pessoal. Ele dá um sorriso caloroso e explica com carinho que, como ela é humana de novo, ela está totalmente livre para viver a sua própria vida. Ele diz que ela não precisa mais mofar nessa caverna solitária, e os olhos dela se enchem de lágrimas na mesma hora. Em vez de ir embora, ela engatinha pelo colchão e invade totalmente o espaço pessoal dele. Ela deita a cabeça de mansinho no colo dele, chorando baixinho enquanto ele fica em choque. Ele finalmente percebe que depois de passar séculos presa sozinha numa masmorra escura, ela só quer um abraço apertado. Ele faz um cafuné no cabelo loiro dela e decide que podem ficar assim o tempo que ela precisar, aceitando de vez a nova colega de quarto. Querendo ver o sorriso dela de novo, ele se anima todo e oferece contar uma história bem divertida para passar o tempo. Ele arregaça as mangas e avisa para ela se ajeitar que lá vem textão. Ele passa o resto da noite gesticulando igual maluco e contando suas peripécias bizarras de Isekai. A Angélica dá risada das piadas de tiozão dele, finalmente curtindo o calor humano de outra pessoa. No 43º dia, Haruka decide que é hora do treino e pede na moralzinha pra Angélica lutar com ele usando força total. Ele coça a cabeça meio sem graça e explica que precisa de um saco de pancadas de nível alto para testar uma habilidade nova que estava farmando. Angélica saca a espada e adota uma postura séria, e o Haruka sabe que ela tá rápida pra caramba agora que o miasma pesado da masmorra sumiu. Mas o nosso garoto tá super focado em correr mais que um chefão de nível 100. Ela avança com tudo levantando poeira. Haruka ativa sua habilidade de esquiva bem antes da espada bater. Ele teleporta pra longe num piscar de olhos. Ele cai certinho atrás dela e vibra com o punho, comemorando a terceira esquiva seguida contra um monstro que antes fazia ele borrar as calças de medo. Ele checa sua lista gigante de títulos bizarros e decide que vai continuar superando seus limites. É claro que ele toma uma surra logo em seguida, e acaba gemendo na terra enquanto a Angélica dá risadinha da sua total falta de preparo físico. Ele faz um joinha e promete que um dia vai conseguir superar essa velocidade absurda dela. Depois de bater aquela fome monstra, eles vão até o rio para garantir a janta da noite. Haruka volta todo orgulhoso com um balde de peixe fresco e decide que é hora de apresentar um verdadeiro ensopado para esse mundo de fantasia. Na cozinha, a temível Imperatriz da Masmorra parece estar morrendo de medo enquanto segura uma faquinha de chefe. Haruka chega por trás dela e guia suas mãos com cuidado, mostrando o jeito certinho de cortar os filés. Ele elogia como ela aprende rápido, provando que ela serve para muito mais do que só balançar a espada. Eles agradecem pela comida e atacam um ensopado gigante e borbulhante que parece gostoso demais para duas pessoas morando numa caverna. Haruka relaxa com a barriga estufada de tanto comer, elogiando o luxo absoluto do ensopado de Isekai, enquanto a Angélica senta nervosa e corada do lado dele. Do nada, ela segura a mão dele. Ela puxa o Haruka que fica sem entender nada. Ela leva ele pro quarto e dá uns tapinhas nervosos no colchão, mandando ele sentar ali. Antes que ele entre em pânico, ela estica os braços e começa a fazer uma massagem bem dura nos ombros dele. Haruka saca que ela só quer agradecer pela comida e deita feliz da vida para deixar a chefona de nível 100 desfazer os nós dos músculos dele. Mas como o status de força dela tá no talo, a massagem empolgada parece mais que ele tá sendo esmagado por uma prensa hidráulica. Ele trinca os dentes de pura agonia, enquanto ela consegue a proeza de apertar todos os lugares errados das costas dele, mas ele se recusa a reclamar.
Ele pula da cama e mente na cara dura dizendo que tá se sentindo ótimo, o que só faz ela pedir toda animada por mais tarefas para fazer pela casa. Suando frio, ele muda de assunto no desespero e convida a garota para dar uma voltinha lá fora com ele. Eles sentam juntos num banco sob um céu estrelado lindão e ele pede com jeitinho para ela chegar um pouco mais perto. Ele faz um cafuné gostoso nela e agradece por tudo que ela fez hoje, sabendo que a coitada nunca viveu nada além de batalha sem fim a vida toda. O cafuné carinhoso dá um tilt total no cérebro dela. Ela aperta os punhos, fica vermelha que nem um pimentão e sai correndo para os arbustos para se esconder da pura vergonha de receber afeto humano básico. Haruka vai até lá na maior calma. Ele bota uma mão acolhedora no ombro de armadura dela que tá tremendo. Ele sorri pro céu, percebendo que embora ela esteja indo super bem, talvez seja a hora de dar um empurrãozinho para ela voltar de vez para a sociedade. Ele olha bem no fundo dos olhos dela e sugere com carinho que eles voltem para a cidade amanhã. Ele promete que vai ficar do lado dela o tempo todo. No 44º dia, a dupla faz a longa caminhada pelas planícies até os portões da cidade debaixo de um céu cinza e nublado. Quando cai aquele temporal do nada, o Haruka nem pensa duas vezes antes de esticar o braço e pegar na mão dela para guiar o caminho. Ele puxa ela bem rapidinho. Eles correm de mãos dadas pela paisagem verde lindona, tentando fugir da chuva igualzinho numa cena clássica de anime de romance. O sol aparece bem na hora que eles chegam na praça, onde a representante e as meninas batem o olho na Angélica e já começam a fazer festa. Mas a galera fica num silêncio mortal de repente, encarando fixamente a dupla que acabou de chegar. Uma das meninas dá aquele sorriso maroto e aponta em voz alta que os dois ainda estão literalmente de mãos dadas. Eles soltam as mãos na velocidade da luz, morrendo de vergonha. As meninas ignoram o Haruka totalmente e cercam a Angélica, arrastando a coitada para exigir todas as fofocas quentes sobre a viagem romântica no bosque. Haruka só dá um sorriso e diz pra representante que tá deixando a Angélica em boas mãos. Antes que ele consiga fugir, os caras fazem uma emboscada, dão uma gravata neles ou um pesado por ter arrumado um encontro top enquanto pagava de lobo solitário. Ele empurra os caras furioso e manda todo mundo calar a boca, porque vocês sabem que ele se recusa a admitir qualquer evolução de personagem. De repente, ele nota a Angélica voltando de fininho toda nervosa na direção dele em vez de ficar com as meninas. Haruka dá um tchauzinho pra tranquilizar e diz pra ela ir curtir enquanto ele dá um rolê sozinho. Ela olha pra ele com os olhos cheios de lágrimas e muita gratidão. Ela finalmente consegue sussurrar um pequeno e sincero muito obrigada. Haruka para e devolve um sorriso caloroso e super compreensivo. Com esse passo gigante dado, ela se vira e volta toda confiante para perto das suas novas amigas. Haruka observa elas rindo, percebendo que cada pessoa nesse isekai maluco tem suas próprias neuras e segredos que fazem elas se sentirem totalmente isoladas. Ele conclui que, no fundo, todo mundo é basicamente um solitário tentando sobreviver num mundo lotado sem nunca baixar a guarda. Mas ver seus colegas de classe acolhendo felizes a ex-imperatriz da masmorra prova que eles nunca precisam de fato ficar sozinhos. E com os amigos enfim seguros e felizes, nosso garoto vira as costas pra galera bem confiante, pronto pra continuar dominando esse mundo de fantasia no modo totalmente solo.